Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. Quero mostrar para vocês os bastidores de como funciona o evento da Y-Stake. Junto com a preocupação da manipulação da carne, vem o fornecimento. Você precisa de ter uma carne de extremo frescor e uma empresa que você possa confiar, que tenha regulamentação, que tenha acompanhamento sanitário, etc. E que o que eu não abro mão, que eu tenha liberdade de chegar a qualquer momento, entrar na câmera fria e desenvolver o corte que eu preciso. Vejo tudo que chega na mesa do restaurante e que chega na mesa dos eventos. A gente respeita todas as regras sanitárias, o lugar foi montado pensando nisso, e as carnes são manipuladas num ambiente refrigerado, tem ar-condicionado, tem mesa de inox, passa-se por faxinas diárias, antibactericida, o armazenamento, o congelamento, por exemplo, a gente tem congelamento que leva a menos 26 graus, então isso mata todas as bactérias, nada vem pronto, tudo a gente prepara na casa, toda a carne tem um dia de mini açougue aqui dentro. É um trabalho maior, é uma comida que é feita à mão. A gente assa a panceta inteira. Isso vai mudar muito na suculência para vocês. A gente faz um mix de tempero seco, a gente assa ela bem devagarzinho. Você vai ter uma panceta extremamente suculenta. No segundo momento do nosso evento, a gente serve junto com o nosso franguinho e a panceta, os legumes. Ainda dá essa cara de entrada, de pratos mais leves. A brasa dá um sabor especial de perfumar esses legumes. A ideia desse molhinho de goiabada é você trocar o doce, é para você comer ela com a panceta. Acho que é o pão francês do mineiro, acho que é o prato que mais representa o mineiro. E como vocês podem ver, a gente assa ele inteirão na brasa. Então sempre para garantir uma suculência melhor. A gente faz um tostezinho com a laranja e finaliza ele para levar o perfume que o tempera. Essa é a nossa costela Peking. Essa costela ela tem um peso aproximado de 4 até 5 quilos. A gente também assa ela por quase 8 horas para ficar bem macia para vocês. A gente recheia ela com milho. No ar, com Hamilton Trevisan.
Fala, audiência, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Mais uma segunda-feira, uma abençoada e produtiva semana para todo mundo. Muito obrigado para você que já está nos acompanhando ao vivo e que vai depois, durante a semana, acompanhar esse episódio sensacional. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que tem uma história incrível, quero falar aqui para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, que é muito importante, tá? Porque aí o que acontece? O YouTube vai saber que a gente está sempre com conteúdo de qualidade e que a gente está trazendo para você aqui no podcast. Agradecer também aos nossos patrocinadores, começando pelos patrocinadores Master. Agradecer aqui a Montana Automóveis, para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, e a Montana está comprando também. Então é só você clicar nesse QR Code aqui, você vai ser direcionado para as plataformas da Montana. E sabe o que é o mais bacana também? Finalzinho de ano, né? Tem sempre aquela taxa especial para você entrar em 2025 com um novo carro. Procure a Montana Automóveis e faça o melhor negócio. Agradecer também o Fernandão Bebidas. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Agora tem um novo site, loja.fernandãobebidas.com.br. A loja também está muito mais ampla, bonita, tem um lugarzinho para você sentar, aguardar aí a sua bebida. E confraternização, nesse final de ano, vai fazer suas festas, vai fazer receber a família, precisa de bebida de qualidade, Fernandão Bebidas, tá? Segue lá no @Fernandão Bebidas no Instagram, clicou no QR Code, você vai ser direcionado também. Falar do Sanso Estúdio Automotivo. Sabe onde deixar o seu carro bem tratado? Seu carro vai receber tudo que há de melhor em qualidade de lavagem, higienização. Lá você pode colocar também o PPF. Tem um monte de coisa bacana que só o Sanso faz para você. Serviço de qualidade e garantia absoluta, tá? Então não esqueça, entre em contato pelo QR Code e já vai ser direcionado para as plataformas também do Sanso Estúdio Automotivo. Agradecer também a Tiflow, a marca que veste os artistas. A Tiflow está com uma promoção especial, você sabe que está rolando a Black Friday, até 60% de desconto, e pelo site da Tiflow você tem 10% colocando o cupom NOAR, tá? NOAR10, você tem 10% de desconto. Aproveita para você garantir as melhores t-shirts, roupas aí para você, para a família inteira, que só a Tiflow tem. E para a gente fechar aqui essa parte dos patrocinadores, agradecer o Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 8 lojas, 6 em Rio Preto, tem também em Badibacite e na cidade de Ibirá, tá? Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, a maior rede 100% Rio Pretense, a maior rede pet 100% Rio Pretense para você. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores e hoje vamos apresentar o nosso convidado. Recentemente nós fizemos a cobertura do Transforma Empreendedor, você lembra, né? O Noar teve por lá, cara, foram várias entrevistas durante todo o dia, eu tive o prazer de conhecer esse cara lá, um pouquinho da sua história, e eu falei, cara, a gente tem que fazer um episódio completo. Ele já é nosso parceiro aqui já faz um tempinho, e hoje ele vai explicar e vai tentar falar para você como que você consegue vender e alavancar as suas vendas, principalmente alavancar as suas vendas no Mercado Livre, participando aí das suas mentorias através do Mercado Mestre. Com a gente aqui hoje, prazer, Lucas Zago, seja bem-vindo, meu velho. Prazer, Hamilton, show de bola estar aqui com você, um cara de gente fina demais, como você disse, né? Se conhecemos lá no Transforma. Sim. Fomos criando um vínculo legal aí e estamos hoje para trocar uma ideia com a galera. Apresentar um pouco sobre o Mercado Mestre, falar um pouco de Mercado Livre. Tem muita coisa boa para a gente falar aí, para dividir as informações com vocês e com todo mundo que está assistindo em casa aí. Show de bola. Ô Lucas, você sabe que quando a gente faz um bate-papo, a gente recebe alguém aqui, quando termina o podcast, uma semana, 2 dias depois, a gente vai ver o feedback. Como que foi, se a galera gostou, como é que foi que aconteceu, né? Cara, quando eu coloquei que você ia vir aqui, o feedback já aconteceu antes. A galera, pô, que legal, o Lucas vai estar lá, eu sigo ele, eu tava pensando em comprar aquela mentoria que ele tá, não sei o quê. Eu conheço outra empresa que ele faz parte, ele é CEO de tal empresa. Falei, cara, que bacana. Além do mais, a gente tem amigos em comum. Então isso eu falei, pô, que sensacional, né, cara? Porque quando a gente já tem esse feedback antes, fica até mais tranquilão de você poder fazer o episódio aqui. Não, ficou um negócio show de bola. Igual você falou, muitos conhecidos em comum e passa confiança, né? E não é? Também, um negócio muito bacana. A gente já conhecia você já de um tempo aí, da rádio, tudo. Passa confiança demais, top demais. A gente vai falar muito sobre as mentorias, Mercado Mestre, as outras empresas e tudo mais. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Para quem tá nos assistindo agora aqui, não esqueça, tá? Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Só você se inscrever, menos de 1 minuto, o Google já libera e o YouTube já libera, e você já pode participar com a gente e mandar a sua perguntinha aqui também. Conta aí de onde vem o nosso querido Lucas Zago. Vamos lá, meu nome é Lucas Zago, 39 anos,
O pessoal fala, pô, nem parece, né, que tem 39. Ó, Mas tá. 30, Não, tá tá bem, bem, continue tá assim, bem, que tá continue bem. assim, né? Que continue assim. 39 anos, sou casado com a Janaína, tenho uma filha de 9 anos, que é a Alice, um filho de 1 ano, nasceu agora recente, 1 ano, que é o Felipe. E eu nasci em Catanduva, interior de São Paulo, fica aproximadamente 55 quilômetros aqui de São José do Rio Preto. Cara, e assim, filho de mãe concursada pública, aquela visão sempre focada em concurso público. Meu pai trabalhou se eu não me engano, foi 43 anos na mesma empresa. Puta cara guerreiro e continuou na empresa. E eu também comecei minha carreira profissional dentro de uma empresa. Trabalhei 16 anos numa distribuidora de peças. Então veio naquele ciclo. Sim. A nossa família acaba colocando a gente. Você tem que ficar aqui, você tem que seguir carreira nessa empresa aqui durante 20, 30, 40 anos. Mas chegou um momento lá que eu falei, eu preciso tocar um negócio meu, né? Eu acredito no meu potencial. Demorou. Sim. Mas falei, vamos botar a cara? Aí foi. Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais que foi uma barra. Ainda brinco com a minha esposa, né? O único dinheiro que a gente tinha na época que eu abri a primeira empresa era o dinheiro de uma casinha que a gente vendeu. A gente acabou vendendo um imóvel, a gente tinha um imóvel num bairro aqui de São José do Rio Preto. Eu era o único... Isso foi há 7 anos atrás. A gente tinha, se eu não me engano, era 6.500, 7 mil guardado. Cheguei nela e falei assim, amor, vou abrir minha empresa. Aí começou a chorar já, né? Como assim, pelo amor de Deus? Você já tá 16 anos no lugar. Pra que você vai abrir tua empresa? Você tem... Ainda brinco, né? Você tem ticket, tem plano de saúde. Pra que você vai fazer isso? Você tem uma filha de 2 anos de idade. Pra que você tá fazendo isso? Calma, espera. Falei, não, mas eu vou arriscar. Eu acreditava no meu potencial. Acreditava no futuro das vendas online. E foi ali que deu start no meu primeiro negócio. Dali em diante foi só aprendizado. Foi muito sofrido tudo, mas... Estamos aí até hoje. Ô, Lucas, você sabe que muita gente que sai da carteirinha assinada ali, igual você falou, pô, a sua esposa chegou e falou, ó, você tem o ticket, tem mais isso, tem aquilo. São os benefícios, né, que muita gente, não que deixa a pessoa acomodada, né, mas a pessoa fala assim, poxa, e se não der certo? Né? Aqui tá tudo certo, já tô a empresa há 16 anos e tal, e se não der certo? Eu acho que essa deve ser a maior dúvida de quem quer empreender. Talvez a pessoa tenha um negócio guardado na gaveta ali que pode render dinheiro, pode mudar a vida dela, pode mudar a vida de outras pessoas, né? Mas ela fica naquela dúvida, naquela incerteza, e é muito importante também quem tá do nosso lado para poder... vamos dizer assim, não só apoiar, mas acreditar no nosso sonho, né? Sim, é isso mesmo. Eu fui puxando um pouco pra minha esposa agora. Foi ela que me apoiou. Apesar de ela ter assustado, amor, não vai, tem plano de saúde, ticket, eu sempre reforço isso, igual você falou. Eu tinha medo, literalmente, cara. Como é que eu vou investir um negócio? Eu tô com uma filha pequena, tenho um plano de saúde legal, tenho uma função legal dentro da empresa. Eram 16 anos trabalhando no mesmo local. Então eu já tava num nível legal dentro da empresa, eu era coordenador de vendas. Aí você imagina, você chegar um dia, falar assim pra minha esposa, ó, cara, eu vou montar minha empresa. Na época, foi meu primeiro sócio, o José Augusto, lá do Chevron Centro Automotivo, que a gente sentou, conversou. Essa história tem uma história legal dele lá, né? Foi o cara que me incentivou, na verdade, foi o cara que me deu um pontapé, ó, vambora. Cheguei lá para conversar com ele era cliente da Pellegrino Distribuidora, que é de onde eu trabalhava. Ele falou assim, não, eu não quero saber do Lucas. Lembro até hoje essa história, eu agradeço muito a ele por isso. Hoje a gente não tem mais a sociedade, cada um seguiu um rumo diferente, por estratégias. Aí ele falou assim, não, eu não quero saber o que o Lucas, vendedor, quer saber. Eu quero saber o que o Lucas, pessoa física, pode me ajudar nisso. Olha aí. Era tudo que eu precisava. Eu nunca tive uma pessoa que chegasse assim. Claro, minha esposa sempre me incentivou. Sim. Mas que falasse, vamos, eu tô com você. Esse foi um cara que foi, ó, vamos, eu tô com você. Pronto. Falei, é tudo que eu precisava. Falei, cara, vamos embora. E ali começamos, né? Eu toquei em paralelo o CLT, que é meu emprego fixo, com a abertura da minha empresa durante 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Eu tava CLT, paralelo. Então, assim, foi sem almoço. Cara, vocês vangloriam de falar isso. Não, mas foi o que funcionou. Sim. Foi um processo muito difícil. Eu ainda brinco, né? Peguei tudo que foi it. Esofagite, gastrite, tudo que foi it. Minha esposa ria até hoje, né? Porque eu trabalhava a noite inteira, aí ia trabalhar das 8, saía meio-dia, ia lá pra loja do meu sócio, embalava os produtos, almoçava um salgado, e voltava a trabalhar no CLT. Chegava em casa às 6 horas da tarde e varava até às 3 da madrugada. Pô, não indico ninguém a fazer isso, mas deu certo. Tá? Até às 3 horas. Acordava às 6, de novo, lascando, e foi embora. Assim, deu certo. Claro, Lucas, teve alguns momentos difíceis? Claro que teve. Sim. E um dos momentos mais difíceis, eu sempre me emociono disso, foi quando a minha filha
Foi até um dos motivos que eu fiz o meu acampamento na igreja e tal. Sim. Minha filha desenhou cara, parecia história de quadrinho pra mim. Nesse primeiro ano, minha filha tinha 2 anos, 3 anos, ela me desenhou com um notebook na mão. Cara, aquilo lá me machucou de um tanto. Que era o que você vivia, né? Era o que eu... Não, pra ela, uma menina de 2 anos, 3 anos, me machucou de um tanto. Ali me deu um estralo na cabeça. Falei, cara, o que eu tô fazendo? E o pior, ou melhor hoje, né? Eu continuei. Eu vi aquilo lá, me deu um choque. Falei, eu preciso controlar. Porque eu ia num churrasco, tava no notebook. Eu ia, se eu fosse na tua casa, Lucas, vem cá, vamos trocar uma ideia, conversar. Irmão, peraí. Colocava o notebook do lado e fazendo, trabalhando e pensando. Só que eu sempre falo, foi 1 ano e meio de batalha, de luta, que depois eu comecei a colher os frutos. Sim. Pude pedir as contas. Tem gente que fala, Lucas, quando você pediu as contas, o que você me indica? O cara senta aqui, eu quero pedir as contas do meu trabalho. O que eu faço? Cara, calma. Eu fiz loucura. Quando o meu salário empatou, fui. A galera fala, os grandes coaches aí da vida, que hoje é muito falado, né? Fala, cara, no mínimo 3 vezes que você ganha. Eu falei, não. Eu confio no meu trabalho, confio no meu potencial, vou embora. Cheguei numa tarde e falei assim, a partir de amanhã, não veio mais, agradeço a oportunidade. Pô, a galera ficou super chateada, até por tantos anos, né? Sim. Mas, todo mundo, parabéns, boa sorte, que Deus te abençoe. E foi embora, cara. Foi uma fase difícil durante esse 1 ano e meio, mas você colhe os frutos até hoje, né? E hoje você vê que você fez essa escolha difícil, mas que foi, no caso, a escolha certa, que você tá vivendo um sonho seu. E uma coisa também que a gente fala muito, né? Eu vejo muita gente também, quando tem essa start, essa mudança de vida, é que realmente durante um tempo você vai ter que deixar a sua família de lado para você organizar tudo certinho para que depois você possa, vamos dizer assim, usufruir de todos esses frutos, né? Seja numa viagem, alguma coisa a mais, dar uma atenção a mais pro filho, ficar mais, vou trabalhar só até tal dia, final de semana é a gente, esse dia é nosso da família, para que você possa organizar. Tem gente que abandona tudo, mas tem gente que não, é só por um tempo até a gente conseguir chegar, né? Isso, claro, hoje a gente continua trabalhando muito, né? Sim. Trabalho de final de semana, pô, às vezes tem que trabalhar. Trabalho de feriado, não tem, cara, é um empreendedor. Ou você trabalha, ou você trabalha. Hoje tem colaboradores que ajudam muito, até um agradecimento a todos os nossos colaboradores, todas as empresas aí, que ajudam muito a gente, mas diminuiu muito o ritmo, né? Comparado ao que era no começo, realmente você tem que abrir mão de algumas coisas, e coisas, cara, pelo menos para mim, o principal ponto da minha vida é a minha família. Cara, Deus em cima de qualquer coisa e minha família. Então, isso acaba te machucando. No início de tudo, falei, cara, eu tô deixando minha família de lado. Mas quando você para pra pensar no teu propósito, né? Quando você para de pensar no teu propósito, você pensa assim, é para eles. É isso aí. Valeu a pena aquele sacrifício. Pô, valeu a pena você sofrer. Eu ainda falo, cara, eu chorava. Você sofrer com a tua filha... Cara, quem eu sou pra minha filha? Eu sou um simples cara que tem um notebook na mão. E qualquer lugar que ele vai, sente o notebook. Nossa, igual eu falei, você se vangloria de falar isso? Não. Mas foi uma etapa, foi um processo. Todo mundo precisa viver isso? Não, mas foi uma etapa, um processo que me fez chegar onde eu tô hoje. Tem muita mais coisa pra fazer, claro. A gente é um grãozinho de areia, mas ajudou muito lá naquele início, né? Show. Ô, Luca, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas pra galera também interagir com a gente aqui. Claro. Eu tinha colocado lá no Insta. O Gustavo tá mandando aqui, ó. Fala, pessoal, tudo bem? Como foi o início da sua trajetória no comércio online, né? E o que inspirou você a criar empresas voltadas para o marketplace? Show de bola. Inspiração foi assim, né? A confiança no meu potencial. Trabalhei 16 anos. Top, legal. O que foi a principal virada de chave nesse início? Realmente, sair da CLT, na CLT você ganha X, empatou o salário. Cara, o tanto que eu poderia crescer desenvolvendo o meu trabalho. Então, a virada de chave foi essa. Eu confio em mim. Ponto muito importante também, analisar o mercado, né? Sim. O que eu fui vender há 7 anos atrás? Eu tinha um conhecimento, eu trabalhava numa distribuidora de peças. Uhum. Comecei a analisar, visitava alguns clientes, eu falei, cara, não tem ninguém no Brasil tão forte no segmento de vendas online de peças de moto. No passado, há 7 anos atrás, tinha 2 ou 3 pessoas grandes dentro do marketplace. Falei, cara, é uma sacada legal. Fui no peça de moto. Claro, hoje a gente vende peça de moto, peça de carro, caminhão, tudo que imaginar. Vende o que dá dinheiro, eu brinco, né? Então, assim, analisar o mercado, viu que tinha poucas pessoas, poucos vendedores nesse mercado. É nesse mercado que eu vou.
pau. Foi naquele mercado e foi o que alavancou tudo, né? Entre aspas, a gente nadava sozinho há 7 anos atrás. Hoje tem muito mais concorrência, o marketplace evoluiu demais. 7 anos para cá foi uma evolução absurda dentro do Brasil. Mas, ainda falo, ainda dá tempo. Acha um nicho, acha um produto. Eu procuro usar essa informação só... Principalmente, o Gustavo perguntou, né? Gustavo, procura usar essa informação sempre. Não sei se você tem essa informação. Tudo que você vende no varejo, tudo que você imaginar do Brasil, qualquer coisa, cara, cimento, copo, água, microfone, somente de 11% a 13% é online. Somente 11% a 13% é online. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, esses números tá em 37%, na China em 32% do varejo total. Cara, o Brasil tá de 11% a 13%. Olha o tamanho do comércio eletrônico tem ainda. Estamos engatinhando. Ah, Lucas, mas a cultura dos caras é diferente. Estados Unidos pensa diferente do Brasil. A China pensa diferente do Brasil. Mas, cara, que a gente chegue em 20%, que é a projeção para os próximos anos aí. Olha o tamanho. Eu ainda brinco, isso é o pensamento meu, tá? Cara, vai faltar vendedor. Vai faltar vendedor. Pelo tanto que a gente vai crescer nos próximos anos, vai faltar vendedor no marketplace, no site próprio, vai faltar vendedor online. A gente vai crescer muito e a previsão de crescimento é absurda para os próximos 3, 4 anos aí. E você acha que uma das coisas também que deu um start nessa situação toda foi a questão, pro lado ruim, né? Vamos dizer assim, da pandemia? Não. Porque não tinha muito o que fazer, você tinha que vender online, né? Exato. Graças a Deus, não é? Graças a Deus, sim. Cara, a pandemia foi uma tragédia, pelo amor de Deus, gente. Foi uma tragédia. Mas na pandemia foi o grande boom de quem vendia online. Eu já tinha, acho que fazia 2 anos antes da pandemia começado. Veio a pandemia, só decolou, né? A pandemia levou a gente pro alto, só explodiu. Abriu 1, 2, 3, 4 empresas e todas elas decolaram. A pandemia pesou muito. Se eu não me engano também, depois eu confirmo essa informação. Antes da pandemia era 5% a 6%. Do varejo online. Hoje já, você vê de 4 anos da pandemia, 3 anos, né? Sim. É isso, né? Já está em 11, 12. Foi um crescimento absurdo. Então a pandemia pesou sim na compra online. E quem não vendia, só que dificultou para o vendedor, né? Quem não vendia, antes da pandemia, quase, cara, meia dúzia de pessoas vendiam online no marketplace. Veio a pandemia, ou o cara da loja física partia para online, ou o cara quebrava. Muitos quebraram? Claro que quebraram. Sim. Mas quem decidiu ir para online, a maioria deu certo. E tem gente que ainda fica com esse negócio, né? Não vou, até ele ver realmente que a água tá batendo ali, que ele fala, não tem outro jeito. Cara, eu visito dentro da mentoria, hoje parece uma mentoria, né? Sim. Vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, eu vou visitar algumas lojas. Cara, já visitei material de construção, já visitei, cara, N segmentos. Todo mundo, Lucas, eu tenho medo. Pô, eu tenho meu balcão aqui. Eu lembro até que eu conheci meu material de construção. Cheguei lá e falei assim, Lucas, cara, o meu cliente que vem buscar no balcão tá acabando. É o senhorzinho lá, vai evoluindo. E a minha venda do balcão, cara, tinha 8, 9, 10 caras no balcão. Hoje eu tenho 3, 4. Então, assim, gente, vai. Você que tem uma loja, arrisca, vale a pena. Tem muito espaço ainda. Não segura, meu físico tá legal? Beleza, tá legal. Agrega alguma coisa. Pode ser que agora não dê resultado, porque o resultado é vagaroso, mas vai. Cara, tem um cara, às vezes você vai em certas empresas aí, que a empresa é bacana, a empresa é da hora, mas o cara não tem nem Instagram. E quando tem Instagram, ele não atualiza, não alimenta com nada, né? Tem um patrocinador nosso aqui, que você conhece muito bem, que é o nosso querido Marcelo Gersh, que é da Montana Automóveis. Sim. O Marcelo eu acho muito bacana o que ele faz, porque além de ele vender pela internet, ele faz as vendas de carro e tudo mais, ele vai entregar o carro. Então, às vezes, ele sai aqui de Rio Preto, ele vai na Bahia entregar um carro. Eu falo, mano, você não tem medo de ser um golpe? Não, depois caiu tudo, tá tudo certinho, tudo bonitinho, eu vou lá levar o carro pro cara, né? Mas assim, esse atendimento que ele faz de entregar, de fazer esse tipo de coisa, é um diferencial que ele tem em relação à empresa dele. E muitas empresas, elas têm esse medo, né? De assim, eu quero vender. O cara, se quiser, ele busca o carro aqui, ou manda alguém buscar, manda o guincho buscar, alguma coisa nesse sentido, né? E você receber o dono da empresa na sua casa, sabendo que você fez um negócio com ele, nossa, cara, é um diferencial incrível, né? Cara, não, é absurdo isso é absurdo. E online, né? Contou a história do Marcelão aqui. Online. Cara, online, o cara Exatamente. vende carro online. O cara, não, mas tem que ver pra ver o carro. Não, você queria ver, passar a mão no carro, ver se tem risco ou não. Cara, o cara dá conta de vender online. São poucos que fazem isso. E quem faz,
se destaca e ainda tem muito espaço para todo mundo. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo Mataraja, que tá aqui assistindo a gente, o Lázaro Vasconcelos, a Juliana Masson, o J. Henrique aqui dando um boa noite, o Marcelo Gersh, né, que mandou um alô pra gente aqui, Wesley Teixeira, boa noite, meu grande amigo, irmão Lucas, o Renan Buca, boa noite, povo, bora, chama, bateu papo muito legal com o nosso querido Hamilton, o Diego Requena, olha ele aí, essa fera, meu, sucesso, Lucão, do YouTube para o mundo, estamos aqui ao vivo contigo, irmão. E o Marcelo tá aqui conversando com a gente, ele foi em São Paulo entregar uma Ranger hoje. Olha isso, que legal. Ele tá lá, inclusive eu mandei uma mensagem pra ele na parte da manhã, e aí ele falou assim, ó, eu tô aqui chegando em São Paulo, agora ele falou assim, ó, tô em São Paulo entregando uma Ranger, por exemplo. Que você vê como é que é, né, cara? Cara, vendeu uma Ranger sem o cara ver, sem apalpar o carro. A gente tem essa mania, né? Essa cultura. E o Brasil ainda tem muito essa cultura, tá, gente? Sim. De querer ver, de querer estar na loja física. Só que um cara que faz um negócio desse diferenciado, exatamente como vende online, tá evoluindo cada dia mais. E cada dia mais gente vai comprar online. Vai entrando essa geração nova que vai vir muito mais online que nós ainda. Cara, vai explodir esse negócio cada dia mais. Não tem... Ó, o Vinícius César tá aqui, ó. Hamilton, pergunta aí pro Lucas sobre a transição digital, né? O que motivou ele a focar no mercado digital e em marketplace como o Mercado Livre e a Shopee. Porque tem várias, né, plataformas, no caso. Sim, vários marketplaces que a gente fala, né? Pra quem não conhece, marketplace é Mercado Livre, Shopee, Amazon... Pô, e qual que foi a pergunta do Vinícius? Aqui, do Vinícius. A transição, né, para esse lado do digital. Cara, a transição foi exatamente isso que a gente acabou de falar agora, né? Foi por causa das oportunidades e o tanto de oportunidade que ainda tem. Cara, essa transição, na minha opinião, tá? Não tem pra onde você correr, não tem pra onde, Vinícius, não tem pra onde você correr. Você vai ter que ir pro online. Ah, só tem uma loja física, legal, tá indo bem. Show de bola. Mas, cara, se não for agora, vai ter que ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Não vai voltar mais para trás. Não tem como regredir. Ah, não, o Brasil vai parar de comprar online. Esquece, não vai. O Brasil vai continuar comprando online e vai aumentar cada dia mais. A transição ocorreu exatamente por causa disso. Eu vi uma oportunidade online dentro do meu segmento, que na época era motopeças. Poucas pessoas faziam e vou para online. Ponto. Então a transição é bem isso que a gente acabou de falar agora. Transição devido ao crescimento das vendas online e tem muito que crescer ainda. Ó, para quem tá pegando agora aqui, ligou aqui agora, tá acompanhando o nosso querido Lucas Zago aqui falando tudo sobre o Mercado Livre, como que você vai dar uma alavancada em relação às suas vendas. Quem pode vender no Mercado Livre? Assim, eu lembro que naquele dia a gente tava batendo um papo lá no Transforma, eu falei assim, ô Lucas, qualquer coisa pode vender, né? E você falou assim, cara, praticamente tudo. Praticamente tudo. Então, quem pode vender no Mercado Livre hoje? Cara, qualquer pessoa pode vender no Mercado Livre. Principal pergunta que a gente sempre recebe, né? Pô, Lucas, eu não tenho empresa, posso começar? Posso vender no CPF? Sim, gente, pode vender no CPF normal. Claro que é um processo. Você começa a vender no CPF... Na sequência, com o decorrer das vendas, é natural que você precise colocar um CNPJ. Uma empresa está vendendo... Não tem como você vender... Eu ainda brinco, né? Não tem como você vender 50 mil no CPF. Tem nota, tem tudo, isso, né? O Mercado Livre te exige a emissão de nota fiscal a partir do momento que você passa a ser CNPJ. Então, qualquer um pode vender? Sim, qualquer um pode vender. Começar vendendo... O que é a dica? Já veio a primeira dica aí, né? Primeira dica. Comece vendendo pelo CPF. Lucas, não tem empresa, estou preocupado se vai dar certo ou não. Eu sempre falo, calma. Entende o jogo, começa por CPF, você não precisa investir em abrir uma empresa, entende o jogo do marketplace pelo CPF, viu que engrenou, entendeu o jogo, começa a pensar, pô, vou abrir um CNPJ agora. Aí você parte para conversar com o contador, isso tudo você aprende na mentoria Mercado Mestre, tá? Você procurar abrir um CNPJ junto com o contador. Então vai devagar. Qualquer um pode vender? Sim, qualquer um pode vender. Já puxando um gancho. Lucas, que produto? Qual o produto que eu vou vender? Nossa senhora, não sei o que vender. O mais difícil é localizar um produto. O que eu dou de dica? Cara, essa dica aqui é sensacional. Dica dentro da mentoria. Eu sempre falo. Gente, procura um fornecedor. Ah, Lucas, eu não conheço ninguém. Nas pré-mentorias eu sempre pergunto. Cara, eu duvido que você não conheça alguém que tenha distribuidora de alguma coisa, fábrica de alguma coisa ou importe alguma coisa. Não, Lucas, não tem. Eu falo, coloca a cabeça pra pensar. Não é possível, né? Não, tem. Você conhece alguém sim. Parece papo de coach, né? Mudar a conversa de churrasco. Você tá num churrasco? Eu brinco, cara. Você tá num churrasco. Pô, Hamilton, o que você faz? Não, cara, eu vendo água aqui, ó. Água do Fernandão Vives. Eu vendo água aqui. Sério, Hamilton, vendo água, cara? Beleza.
Você poderia vender para mim para eu começar a vender no Marketplace? Eu duvido, aposto com você, que você não vai querer vender para mim sabendo tanto de crescimento que as vendas online têm para correr. Sim, verdade. Qualquer produto se vende? Sim, qualquer um se vende. É claro que tem N situações atrás, você vai ter que analisar a margem, se dá grana, se não dá. Mas sim, qualquer produto se vende. Cara, eu vi cada coisa absurda. Um cara que vem... Tem essa história, né? Que foi até um primeiro cara que eu segui lá atrás. Tem cara que vende minhoca no Mercado Livre. O cara vende minhoca. As minhocas de adubo, sabe? Minhoca californiana. Eu nem sei direito para que serve aquilo. O cara vende minhoca no Mercado Livre. Como? Não sei. Você entra lá agora no Mercado Livre, minhoca californiana. Vai estar o cara na primeira página vendendo minhoca. Então, assim, tudo se vende. Tudo se vende. Basta você achar um fornecedor, porque é próximo de você. Porque é mais fácil você negociar. Poderia procurar na internet, fornecedor, fornecedor de água. Beleza. Só que se você tiver alguém conhecido que venda água, é muito mais fácil você negociar. Pô, Milton, parceirão meu, cara, faz um preço bacana isso aqui pra você me ajudar. É literalmente pedir uma força. Você que tá começando agora, pedir uma força. Pô, me ajuda aí, eu quero vender online. Se tem um cara bom que vai me ajudar, o que você faz no preço? O seu poder de negociação aumenta quando você tiver alguém conhecido, né? Meio lógico, mas quando você tiver alguém conhecido, o teu poder de negociação aumenta. Eu acho que uma pergunta que todo mundo deve te fazer, deve conversar com você, é em relação ao investimento, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou montar um negócio, eu acho que esse nicho aqui vai acabar dando certo, né? Quanto que eu preciso investir? O que eu preciso ter para poder realmente começar? Pergunta top e muito perguntada, tá? Pergunta muito, muito feita. O que eu preciso investir? O que eu preciso ter? Primeira coisa, o que você precisa ter para começar a vender no Marketplace? Cara, um notebook e uma impressora. Lucas, não tem impressora para iniciar. Vai numa gráfica. Cara, vai na gráfica. A gráfica custa 20, 30 centavos, 40, não lembro nem o valor que está hoje da gráfica. Imprime os seus papéis numa gráfica. Então, assim, o que você precisa? Notebook. Ponto. Impressora, você não precisa investir. Então, cara, notebook só. E mais nada. É difícil alguém que não vai ter notebook em casa. Mas aluga. Hoje os caras alugam notebook. Tudo. Impressora também, o pessoal aluga. Impressora, então. Então, assim, essencial hoje. Notebook. Lucas, e que dinheiro que eu preciso para comprar produto? Tem que ter produto. Claro, tem. Pouco. Eu sempre sugiro para quem tá começando, não começar, às vezes chega caras em mim e fala, Lucas, tenho 100 mil aqui para investir, eu quero dar uma pancada, vou colocar os 100 mil nesse negócio. Eu falo assim, cara, respira, calma. Você não sabe nem onde você tá entrando. Você já viveu o mundo online? Você sabe como que é o Marketplace? E às vezes o cara só tem os 100 mil, né? Isso, exato. Não, sem brincadeira, cara. Tem cara que eu tenho 100 mil aqui. Vou colocar tudo. Não, Lucas, vambora. O cara vê a nossa história, segue o Instagram lá. Nossa, o Lucas fatura milhões, legal. O cara vem com uma visão, pô, vou pegar 100 mil daqui 1 mês, 2 meses, eu vou estar faturando 1 milhão. Calma. Não é... Muitas pessoas têm a visão que o negócio é rápido. Nada é rápido, gente. Não vem com essa ilusão. Não, em 1 mês eu vou estar faturando 100 mil. Mentira, não vai. Gente, pelo amor de Deus, não cai nessa, tá? Não vai faturar um ano. Demora. É um processo, como qualquer empresa. Abre uma empresa física hoje, é a mesma coisa. Vai demorar para engrenar, pra você criar um nome. O online é mais rápido que uma empresa física. Mas vai um tempo de maturação também, entendeu? Sim. Eu acho engraçado também quando as pessoas elas fazem essa comparação, né? Fala assim, pô, o Lucas, você vê, cara, o cara tem uma casa boa, tem um carro, não sei o que e tal. Tudo bem que se a gente for o início seu para cá, não foi uma coisa tão demorada, né? Sim. Teve um crescimento rápido, mas é uma coisa de quase 10 anos, né? Não é em 10 meses, não são em 10 dias, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem essa ilusão, às vezes a pessoa passa numa barbearia lá, que o cara já tem há 20 anos, o cara falou, você viu, o cara comprou um carro zero, o cara tá não sei o quê, a barbearia do carro e tal, mas o cara tem há 10 anos a barbearia, né? Então, às vezes a pessoa fica meio assim, pô, eu quero hoje, eu quero para agora. E aí cai nessas falsas promessas de mentorias que existem por aí, que são mais golpes, né? Que a pessoa compra e fala, você vai ficar rico em tantos dias. Você tem quantos milhões? Eu tô com 100 mil, vamos investir tudo. E aí o cara quebra de uma vez só e o sonho do cara vai embora. Cara, e quebra. E quebra, eu já vi várias histórias que o cara quebra nessa ilusão. Pô, tem tudo, vou investir tudo aqui. O cara não sabe nem onde tá entrando. Então, calma, gente. Tá com dinheiro? Eu ainda sempre falo, você tem 500 reais? Comece com 500 reais. Compra um copo, compra uma água. Vai. Tem uma história muito legal. Um amigo meu, essa história é legal também. Um amigo meu no Mufato, que em São José do Rio Preto, supermercado Mufato, passou lá, tal, ele viu uma promoção de guarda-chuva, acho que era, guarda-chuva. Meu, entrou guarda-chuva, tal, viu o preço, viu que dava pra vender no Mercado Livre, comprou tudo que tinha no estoque do Mufato de guarda-chuva.
Cara, tudo assim, deve estar gastando uns 500, 600 reais. Foi vender guarda-chuva pra entender o jogo. Ah, investiu 10 mil? Não. Hoje ele fatura bacana, tá faturando uns 200, 300 mil reais já. Mas começou com um guarda-chuva do supermercado. Então, todo lugar que você for, tem um produto que dá pra você iniciar e entender o jogo. Entender o jogo, aí sim, eu até indico, cara. Aí vem, o crescimento vem de acordo com o investimento. Mas, respira, pensa, estuda o mercado, encontra um item, encontra um fornecedor para depois dar aquela pancada de investimento alto, caso você tiver condições. Caso contrário também, começa com 500, vai fazendo o dinheiro girar. 500, vai demorar mais? Claro que vai, gente. O cara, meio lógico, né? O cara que começa com 100 mil vai crescer mais rápido do que o cara que começa com 1.000. Isso aí é lógica. Mas também dá certo. Ainda brinco, né? O cara, eu falo número vistoso, 1 milhão. Nossa, o cara vai faturar 1 milhão hoje. Nossa, bacana. O cara começar com 2 mil vai demorar 2, 3, 4 anos para atingir 1 milhão. O cara começar com 100 mil, pode ser que em um ano ele atinja 1 milhão de faturamento. Depende do que o cara está investindo. Agora, quem, por exemplo, hoje acompanha você, o crescimento seu, mais de 60 milhões aí em relação a tudo que você fez, eu queria que você explicasse para essa galera aí que você teve dificuldade, né? E quais foram essas principais dificuldades que você teve no início de tudo isso aí? Cara, a principal dificuldade que contei agora no início, né? Foi a exaustão, algumas doenças de esofagite, tudo que foi IT, isso aí foi o principal de tudo, e abandonar um pouco a família, né, que a gente acaba deixando a família do lado, e isso me machucava demais, como a gente é muito família, me machucava demais, você tem que deixar a família de lado pra, no futuro, realizar um sonho. Uma criança não entende, a filha de 2 anos não entendia que o pai dela tinha que trabalhar e estava querendo dar um futuro melhor para ela. Mas eu tinha certeza que era apenas por um período, que depois você consegue estabilizar, engrenar o negócio, e hoje, claro, que ela colhe os frutos de tudo isso, né? Boa. O Marcelo Barros daqui, aula com o mestre, pilha de conhecimento. Grande Marcelo, um abraço. Sandro e Fatinha Gonçalves, boa noite, abraços ao Lucas. O Eduardo Lima, boa noite, grande Lucas, mudou várias vidas com o seu conhecimento. O Davi, ou David Borges, né, monstro demais. Valeu, meu irmão, um abraço aí, obrigado a galera que tá junto com a gente. Enquanto o Lucas tomou uma aguinha aqui, deixa eu falar com você da Casa de Carnes Roseral, que é o famoso açougue do Abel. Você já pensou em ter, você sabe que nesse final de ano agora vai ter as confraternizações, festas, vai ter um monte de coisa bacana, você precisa ter uma carne de qualidade. Além disso, lá você encontra o kit mistura. Você já pega essa carne durante a semana toda, você já vai ter todas essas carnes, todas elas inspecionadas. O mais bacana também é que lá você encontra, cara, são as kaftas mais deliciosas, hambúrguer, lá você encontra hambúrguer de costela, tem hambúrguer de cupim, que é uma delícia. Então tudo que você precisa, além dos assados do final de semana, você encontra na Casa de Carnes Roseral. Mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, vai direto aí no @Casa de Carnes Roseral no Instagram, tá bom? Ou então, só você ir direto ali, fica perto da igreja São Judas, tá bom? É só você chegar direto na Casa de Carnes Roseral, que você vai ter com certeza a melhor carne para sua casa. Quero falar com você também da Interessências. A Interessências que é do nosso companheiro Denelson. Cara, é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto, tá? Inclusive lá você pode fazer o seu curso. Você pode comprar a matéria-prima para você já ganhar uma grana. Depois você já aproveita, já pega as dicas do Mercado Mestre e já vende também no Mercado Livre. Olha só que bacana, cara. A Interessências tem um site sempre atualizado, interessências.com.br, e o Instagram também. Logo, logo a gente vai estar batendo um papo aqui, a gente vai falar sobre o marketing olfativo, que é bem legal, que é uma coisa que está crescendo também e é uma coisa bem interessante. Então, para você ter aquele cheirinho especial e os perfumes, aqueles mais consagrados, você também encontra na Interessências. Falar da Y Steak, que é o restaurante que tem aquele atendimento especial e aquela comida com aquele gostinho mineiro, tá? Com aquele sabor afetivo. Sexta, sábado e domingo, atendimento especial para você. Sexta-feira, som ao vivo, sábado e domingo também. E o mais bacana é que existe o Rafa na sua casa, onde o Rafael vai até lá, o iSteak, que é uma das pioneiras, né? Em atendimento, em serviços de churrasco em casa, onde são mais de 22 mil pessoas atendidas aí, mais de 40 cidades, cara. É sensacional. Entra lá no @iSteak no Instagram para você conhecer. Falar da QAP Brasil Armas e Munições,
informações para você que está a fim de tirar aí o seu CR, para você que precisa, né, principalmente de uma segurança a mais. A QAP te ajuda nisso, todo o registro, não só em relação à compra, né, mas todo o registro, tudo legalizado para você não ter dor de cabeça, tá? Então procure QAP Underline Brasil, fale com o Maurício, fale com o Gleição, que você vai ter com certeza o melhor atendimento. Daqui a pouco a gente vai falar do QAP Guns, QAP Brasil Guns, que é o clube aqui de São José do Rio Preto que está crescendo cada vez mais. Uma coisa bacana também, a gente está falando sobre sonhos. E a realização do seu sonho pode acontecer através de um consórcio. Consórcio e consultoria com a Ana Campos, tá? Ela é especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio. Você vai fazer o seu consórcio, quer comprar sua casa, para você que quer ter o seu carro, o seu caminhão, quer montar o seu negócio para você poder ter aí e vender com toda a sua mentoria do Mercado Mestre. Faz o seguinte, ó, a Ana Campos tem toda essa estrutura e você vai ser contemplado até a 4ª parcela em contrato, tá? Então não é golpe, toma cuidado porque tem muita coisa errada acontecendo por aí, com a Ana Campos não. Então vale muito a pena, entre em contato, @Ana Campos Consultoria, que você vai fazer o melhor negócio. Pra gente fechar essa segunda parte dos patrocinadores, falar de 2 marcas muito bacanas aqui. A Prime LED, você sabe que com menos de R$10 por dia, a sua marca vai estar exposta em mais de 25 LEDs em toda São José do Rio Preto. De vez em quando você vai ver um cara grandão lá, um gordão, sou eu. Então você vai divulgar a sua marca, a sua empresa, menos de R$10 por dia, cara. Mais de 25 LEDs em semáforo, parou ali, você vai ser obrigado a esperar o semáforo abrir, vai estar o LED, você vai estar vendo a sua propaganda. Entre em contato com a Prime LED, que faz parte da Prime 2B. E agradecer a Mariner Calçados. Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, onde você tem os melhores calçados masculino, feminino, tá? Você vai encontrar ali na Constituição com a Independência e também dentro do posto Monte Carlo, no aeroporto. Tudo com estacionamento, inclusive o nosso querido Gui, tá? Ele e a Bárbara estão viajando agora para trazer novidades e produtos exclusivos da Mariner. @Mariner Rio Preto para você acompanhar. E falar também que o nosso querido Lucas está recebendo de presente uma caneca personalizada com o nome dele, que é da Encantare Mimos Afetivos. A Encantare é da nossa querida Renatinha. Final de ano agora, aquele amigo secreto, quer presentear alguém, quer dar de presente alguma coisa, homenagear alguém, a Encantare tem sempre as melhores cestas, os melhores produtos, uma caneca personalizada, seu amigo secreto, presentear o pai, a mãe. Você pode também fazer uma cesta, tem um montão de produtos, um montão de brindes legais que a Encantare faz para você, tá bom? Encantare Mimos Afetivos, junto com a gente também aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Voltando aqui, o Lucas, o Wesley tinha perguntado quais perguntas e dúvidas mais frequentes, né, que acontecem em relação à mentoria. Cara, exatamente como começar, quanto investir para começar e quanto tempo eu demoro para ter o retorno investido. Essa pergunta também é de praxe. Eu falei, calma, gente. Não entra nesse negócio pensando que você vai ganhar dinheiro em 2, 3, 4 meses. Dúvida mais frequente e mais forte essa dúvida. Quando eu vou começar a tirar dinheiro? Sim. Tudo vai depender do tanto que você investir, do tanto que você vai investir em trabalho e investir em dinheiro. Eu falei, dá para começar com pouco? Dá. Mas a principal dúvida de todas é essa. Quando e quanto eu vou tirar? Isso vai depender sempre do seu investimento e do investimento tanto financeiro quanto investimento de trabalho mesmo, né? Sim. Você estava contando a história do cara que foi lá e comprou os guarda-chuva tudo para poder começar a vender. Muita gente ela fica preocupada em relação ao nicho, porque tem muita coisa igual, muita gente que vende, tem gente que já está há mais tempo, né? Qual que é o produto, né, o nicho que mais vende hoje no Mercado Livre? Cara, essa pergunta eu não gosto nem de responder, pergunta genérica. Todo mundo pergunta, qual que é o que mais vende? Existem programas que você entra lá, pesquisa, eu, Lucas, tenho estratégia de não usar isso, exatamente pelo pensamento de que tudo se vende. Tudo é vendável, desde que, volta um pouquinho para trás e o que a gente falou, seja um produto com margem, provavelmente de alguém conhecido, que te facilitaria muito quando você negociar, sim, mas tudo se vende. Cara, eu tenho uns amigos que vendem quadro de energia elétrica. O Augusto e a Letícia, da Mega Eletrometalúrgica. Cara, esse cara não vende... Você vai imaginar quem entra na internet para comprar quadro de energia elétrica. Aqueles quadros que vai atrás da porta, sim, sabe? Sim. Pô, tem um mentorado que vende mangueira, borracha, sabe? De lavar quintal. Vou entrar na internet para mangueira de lavar quintal. Já fui visitar um cara que vende quadros. Quadro, geralmente o cara quer ver, presencial. Então, assim, qual o melhor nicho? Todos, gente. Tudo se vende. Outro case importante. Então, amigo que vende fertilizante. Adubo.
Cara, peraí que eu vou entrar na internet agora, eu brinco, né? Peraí que eu vou entrar na internet agora, vou comprar um adubo. Cara, e vende bem e vende legal. Então, tudo se vende, desde que você tenha margem e sequência de vendas, né? Informação importante também, não adianta nada você ter... Eu falei a história do guarda-chuva, mas assim... Não, sim. Qual que é a sequência do guarda-chuva? Você vai conseguir achar o fabricante do guarda-chuva para você poder comprar, continuar comprando o guarda-chuva? Que a grande sacada do negócio é você manter a constância, né? Dentro do marketplace, você começa a vender, então os anúncios começam a ranquear. O que é ranquear anúncio? Tá lá na última página. Aí você vai vendendo, vai subindo. Chega na primeira página. Vou dar o exemplo do guarda-chuva. Vendeu, chegou na primeira página. Aí você não tem mais guarda-chuva, acabou. O que vai fazer com o teu anúncio? Vai despencar, teu anúncio vai lá para baixo. Se você não tiver reposição, acabou. Já era, o anúncio foi lá para baixo. Ah, e depois de 1, 2 meses você achou o guarda-chuva de novo. A relevância do seu anúncio volta lá para baixo novamente. Entendi. Então é uma coisa que a galera tem que realmente observar e principalmente ver, né? Se vamos supor, ainda nesse exemplo, deu certo o negócio do guarda-chuva? Deu. Acabou muito rápido? Acabou. Onde você vai conseguir, né? Mais guarda-chuva, quem que vai te oferecer isso com preço melhor, inclusive para você oferecer para a pessoa também e você ter em estoque. Porque depois vai que isso que é o nicho que você tem para poder fazer e aí você já oferece a capa também, já oferece outras coisas que é mais ou menos igual. Isso. A história do guarda-chuva é só um exemplo, um case de sucesso aí que dá para você começar com qualquer produto. Achando um supermercado, achando numa loja de bairro, você consegue começar. Só que, a partir desse momento que você achou um produto no mercado ou numa loja de bairro, você tem que pensar na sequência disso. Não é simplesmente pegar guarda-chuva, vender, acabou, coloca o outro. Você tem que ter uma sequência e uma constância junto com esse produto. Achar já o fornecedor, o fabricante que seja, que te entregue em volumes grandiosos aí, né? A gente está falando no Mercado Livre, mas em Marketplace hoje em dia, você vende em outros lugares também? Verdade. Hoje a gente vende... até para falar um pouquinho das minhas empresas, né? Isso. Hoje eu sou CEO da Automoto Web, que é uma empresa localizada em São Paulo, capital. Fica lá no Butantã, em São Paulo. Da loja Gold Speed, que fica localizada aqui em São José do Rio Preto, no bairro Anchieta. E também da RFZ Shops, que por sinal... Hoje a gente mudou o nome, vai passar a chamar Turbo Box. Ah, eu vi lá. A gente mudou, vai passar a chamar Turbo Box, que é uma empresa de São José do Rio Preto, perto do Posto Brasília, perto da Avenida Fernando Costa lá. E aí as empresas decolaram, cara. Hoje a gente tem um faturamento de aproximadamente 5 a 5 milhões e meio mensais. Uhum. É difícil tocar essas empresas? Claro que é. O que fez essas empresas crescer? Persistência, igual eu acabei de falar, e a sequência de produtos, né? A gente achou um nicho que o produto tem constância e você consegue alavancar os anúncios. Show. Vamos falar aqui um pouquinho do mercado mestre, né? Tem até uma perguntinha aqui que era mais ou menos o que eu ia fazer aqui, que é o nosso querido Gabriel, tá mandando pra gente aqui, o Gabriel, que é lá de Catanduva. Gabriel, um abraço pra você e tá acompanhando a gente. Queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre a criação da marca, né? Falar sobre o mercado mestre e como que tem ajudado aí esse monte de empreendedor que o pessoal que tava meio sem norte, né, e encontrou em relação à sua mentoria realmente assim, um rumo para poder fazer com que desse essa alavancada nas empresas. Vou voltar um pouquinho na pergunta que você fez, que eu acabei não respondendo. Você falou qual é o marketplace que a gente vende? Sim, sim. Eu falei das empresas e não falei do marketing da tua pergunta, não respondi a tua pergunta. Essas 3 empresas vendem hoje Mercado Livre, Shopee e Amazon. São os 3 marketplaces principais. Isso é para o nosso segmento, gente. Tem N outros marketplaces. Tem a Temu que está chegando agora. Tem a Magazine Luiza. Então, tem N marketplaces. A nossa estratégia... E é também uma dica, né? Às vezes não adianta você focar em 10 marketplaces. Foca no que o teu nicho é bom. É Mercado Livre? Começa pelo Mercado Livre. É Shopee? Começa pelo Shopee. É Amazon? Começa pela Amazon, depois você vai pulverizando para os outros nichos. Então, hoje a gente trabalha com esses 3 marketplaces. Dica, Shopee tem crescido muito no Brasil. Tá explodindo. Eu ainda brinco, né? Marketing de guerrilha. Eles estão crescendo muito, 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 muito. Mercado Livre. Mercado Mestre é voltado para o Mercado Livre, porém, a gente já consegue colocar um extra e um plus de também auxiliar você na Shopee. Agora, pergunta atual... Esses dias, ainda só falando sobre a Shopee, esses dias eu vi, tem um centro aqui em Rio Preto, né? Que recebe as coisas para poder sair. Isso. Rio Preto já tem um centro de distribuição. Os polos regionais. Rio Preto, as maiores cidades, né? São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Então já tem polos, tanto do Mercado Livre quanto da Shopee. Esses polos são para distribuir
as peças. Vai lá, passa na minha loja, pega um pouco de peça, passa na outra loja, pega outro pouco de peça e junta tudo nesse centro de distribuição para pulverizar Brasil afora. Né? Sim. Falando um pouquinho agora de mercado mestre, que foi a pergunta do meu conterrâneo de Catanduva, né? Gabriel. Gabriel de Catanduva? Isso. Pô, Gabriel, prazerzaço, eu sou de Catanduva também, nasci lá, como eu falei no começo, prazerzaço falar contigo. Da onde surgiu a marca Mercado Mestre? Por que surgiu o Mercado Mestre? Há 7 anos, eu tenho as 3 empresas. O Mercado Mestre surgiu aproximadamente um ano e meio atrás. Exatamente, o Eduardo mandou uma mensagem aqui que eu tava vendo, né? Pô, mudou várias vidas. Foi exatamente pela necessidade e a vontade de ajudar as outras pessoas a alavancarem também. Porque o quanto de pessoa que a gente consegue transformar a vida e ainda fala assim, né? Não entendo como soberba. Aí a questão não é mais dinheiro. É questão do tanto que você pode ajudar as pessoas a alavancarem. A propósito, né? A propósito, cara. Porque eu falo assim, eu sei mexer nisso aqui. Eu sei que funciona. Eu tenho que só colocar na tua cabeça que o negócio funciona. E eu quero te ajudar. Vambora. O Mercado Mestre surgiu dessa ideia de auxiliar as pessoas a alavancarem. Às vezes sair de um CLT, ou às vezes, até aproveitando um gancho, a gente trabalha não só com pessoas que estão iniciando no Mercado Livre, tá? Você que já tem tua conta, evoluir, fatura 200, 300 mil, a gente também, dentro do Mercado Mestre, consegue te ajudar. Toda nessa experiência, 7 anos, pô, é um faturamento alto, né? Então a gente tem um know-how bacana para te ajudar, você que também tem uma conta dentro do Mercado Livre, tá? Então o Mercado Mestre surgiu dessa ideia, poder ajudar as pessoas. E graças a Deus, hoje já tem vários mentorados colhendo sucesso. E a coisa mais... pode parecer mentira. O cara acabou de mandar uma mensagem agora. O Paulo. Ele mandou uma mensagem assim. Amigão, acabou de sair uma venda. A primeira venda, né? Acabou de sair a primeira venda. Eu mandei pra ele assim, ó. Boa, presente de podcast isso aí. Isso aqui, legal, cara, isso aqui não tem nada que paga. Não tem nada que... Puta, o cara tá feliz. O cara vai evoluir. E eu tento colocar... Claro que a gente não consegue... Ainda brinco. Não consegue colocar na tua cabeça. Se você não quiser, não adianta. Sim. Mas o cara que compra a ideia... Eu ainda falo, gente, você comprar a ideia, achou o produto certo, que eu vou te ajudar a validar esse produto. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se você não trabalhar. Então o propósito é esse. Eu sou com a cabeça... alegre. Quando eu vejo uma mensagem dessa, alegre. Eu, poxa, Lucas, cara, liberou o FU, vou mandar os produtos pro FU. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o FU. Cara, é a coisa mais linda do mundo. Você vê que o cara tá evoluindo, o cara tá crescendo. E eu quero levar todo mundo comigo, sabe? Eu tenho esse propósito. Deus me deu me honrou com isso, Deus me ajudou muito, mudou minha vida, revolucionou minha vida. Eu quero ajudar as pessoas. Vou conseguir com todo mundo? Não vou. Vai ter gente que não vai dar certo. Sim, vai. claro. E a gente tem que estar preparado para isso. Mas a maioria eu vou levar comigo até dar certo. Eu ainda brinco, né? A mentoria tem 6 meses de validade. Faz 1 ano que eu tô com o mentorado lá, não largo, não largo, esquece, não tem como, gente. Não largo esse cara. Não vai embora, mano. Não vai, mas não tem nem como você largar, cara. É de mim, é do meu coração querer manter essa sequência. Vamos embora. Até o cara alavancar, eu quero ver o cara, ainda brinco, ó, da agora pra frente. Você vai comemorar 100 mil. Bateu 100 mil, quero um churrasco. Bateu 200 mil, é churrasco, não é dinheiro. Você me chama pra um churrasco em casa. As metas vai ser churrasco, isso. vai ser as festas. O pagamento vai ser um churrasco. Me chama pra um churrasco na tua casa, vamos trocar ideia. Bacana. Vamos conversar, trocar uma ideia de empresário, de empresário para empresário. Trocar essas informações é legal, né? Então, o Mercado Mestre surgiu simplesmente pelo propósito. Claro, gente, vamos ser hipócrita. Dinheiro ajuda Lógico, muito, pelo amor de Deus. Você não vai entrar no negócio pra você perder dinheiro. Vou te ajudar, né? De graça. Lá no passado, quando eu comecei, eu ajudei muita gente de graça. Não me arrependo. Até hoje a galera tá voando. Isso aí é sensacional. Também não tem nada que para você encontrar um cara, obrigado, você mudou minha vida. Obrigado, você mudou a vida. Obrigado, você mudou a vida da minha família, irmão. Não tem nada que pague. Eu tenho certeza que Deus recompensa a gente, Deus devolve tudo. Tudo que a gente faz pelo bem do próximo. Erramos, claro que erramos, gente. Pelo amor de Deus, a gente é pecador absurdo, comete N pecados aí. Mas essas coisas que fazem tudo valer a pena. Ó, a Bárbara Credêncio tá mandando Credendio tá mandando um abraço para você aqui. O André Mendezono tá mandando um verdadeiro guru, tá mandando aqui para você. Rodrigo Mataraja, para iniciar no mercado digital é possível conciliar com outro negócio? Quanto tempo diário é necessário para dispor para poder iniciar nesse mercado? Boa pergunta, volta lá atrás do que a gente comentou no começo, vou responder aqui, Rodrigão, né? Rodrigão, ó, cara, tem gente que chega em mim e fala, Lucas, eu tenho 2 horas por dia. Eu, sinceramente, vou falar pra você, cara, arruma um tempo maior.
Foi o que eu fiz no começo. Trabalhava das 6 até as 3. Te recomendo? Não recomendo você fazer isso. Mas trabalho das 8 às 6 como CLT. Chega em casa às 6 horas, janta, um negócio bem básico, né? Janta e senta na frente do notebook, trabalho, anúncio e estratégia. Quantas horas por dia é necessário? Quanto mais, melhor. Só não vai ficar doido ainda, não vai ficar louco, não vai deixar de comer. É o básico, né? De sobrevivência. Mas, quanto mais horas, melhor. Dá pra eu ser CLT e começar isso em paralelo? Dá. Só que, exatamente como eu no início, você vai sofrer. Sofrer que eu falo assim, né? Vai comer mais rápido, vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo. Dá pra tocar? É uma vida mais corrida. Exato. Né? Uma vida muito mais corrida talvez você tenha hoje. Mas é minha história, né? Isso aí eu posso garantir pra você. Funciona. Daqui um ano e meio, você tá colhendo frutos absurdos. Você sabe que a gente tem um patrocinador aqui que é muito bacana, é amigo nosso, né? Que é a Farofa da Nega. Inclusive, você vai receber um kit depois da Farofa da Nega. Legal. Aproveitar e já fazer o merchan deles aqui. E boa, hein? Boa que eu já comi, é boa. Sensacional. São 5 sabores, tá? Você vai encontrar a farofa da nega tradicional, tem também a picante, tem a farofa da nega caipira, tem a de banana e tem a de limão. Os 5 sabores aí tá à sua disposição nos melhores estabelecimentos aqui da cidade. E o nosso querido Vander Mesquita, que é um dos proprietários da farofa da nega, ele tá aqui, ó. Estou iniciando a venda de farofa na Shopee e também no Mercado Livre. Tem alguma dica para que a gente possa para a gente, né, que começou agora? Cara, dica Shopee, né? Você falou Shopee, eu tô vendo aqui o Vander. Ô, Vander, Shopee, cara. O Shopee é um marketing um pouco diferente do Mercado Livre. Uma das principais estratégias do Shopee. O seu produto... pega essa sacada, gente. Vamos lá, anota aí, ó. O Shopee, o seu produto, você tem que usar promoção. Não adianta deixar o produto lá, anunciei o produto a R$10. Tô dando um exemplo, tá? Não adianta você deixar o produto lá a R$10 sem fazer nenhuma ação. Que tipo de ação? Ação de oferta mesmo. Lá na central de marketing, na Shopee, central de promoções, é no Mercado Livre. Joga esse produto, sobe um pouquinho mais o preço dele. Caso você já tenha feito o anúncio, sobe, você vai ficar uns 7 dias sem conseguir fazer a oferta. Deu 7 dias, entra lá, joga 10, 15, 20%. Então, no Shopee, o seu produto tem que estar na oferta. Utiliza também, muito bem, força, cupom de vendedor. O público do Shopee gosta muito de oferta, de cupom para seguidor. Ó, siga minha loja, tá lá gigante na tua loja. Siga minha loja e ganhe 10% de desconto. Utilize, são os 3 princípios básicos para alavancar no Shopee. Vamos lá, central de marketing, promoção. O produto tem que estar em promoção, que seja de 1, 2, 3, 4, 5%. Eu sempre vou sugerir colocar mais, que eu brinco, né? 5% não é nada, gente. 5% na promoção. Não chama atenção. Coloca no mínimo 10%. Sobe 10% o teu preço, e depois vai lá, faz a promoção com 10% após 7 dias, que senão o Shopee bloqueia o teu anúncio. Se você fizer isso antes dos 7 dias, ele não vai nem deixar, mas é perigoso ele bloquear seu anúncio. Sim. Depois, cupom de vendedor e cupom de seguidor. Então, e ele inclusive tá mandando aqui, ó, vale a pena investir em ADS ou publicidade com influenciadores? Cara, é assim, esse é o pensamento do Lucas, tá? Eu sempre brinco, o Lucas não tá certo, o outro não tá certo. Cada um fala o que dá certo pra você. Isso eu falo muito na mentoria também. O Lucas tem uma opinião formada, o cara lá da internet tem outra opinião formada. Não existe certo ou errado, existe a estratégia que deu certo pra cada um. Marketing com influenciadores, cara. Isso é na minha opinião, tá? Eu utilizaria esse marketing com influenciadores para sua venda direta. No Instagram funciona muito bem. Você tem uma venda direta? Tenho. Aí sim, se utilizar influenciadores. Agora, para vender em marketplace, não é a melhor estratégia que tem. Tem outras estratégias, exatamente como essa que eu te falei, central de promoção, Mercado Livre, criação de anúncios e tal. Mas usar influenciadores para vender no marketplace, sinceramente, eu não sugiro. Até porque o marketplace te dá uma visibilidade que você não vai precisar gastar 2 vezes. Você gasta com o influenciador, gastou. Aí você joga o comprador para o marketplace e ainda gasta com o marketplace. Então, se for investir em influenciador, invista para venda direta. Ou venda no WhatsApp, ou venda no Instagram, que seja. E influenciador, na minha opinião, funciona muito melhor na venda direta do que na venda no marketplace. Funciona em marketplace? Funciona. Só que eu acho que é um duplo gasto aí, né? Você vai gastar com o influenciador e gastar com o marketing do marketplace. E você sabe que é uma coisa engraçada? Porque assim, eu não vou citar o nome, né? Sim, claro. Mas tem uma influenciadora aqui de Rio Preto que ela gosta só da farofa de limão.
E toda vez que ela posta que ela tá comendo a farofa de limão, segundo a nega que é a dona lá, que é ela e o Vander, né? Os dois, aquela semana esgota a farofa de limão. Só que assim, a gente tá falando em Rio Preto e região aqui, né? E essa farofa, cara, o Brasil tem que conhecer isso aqui. Porque é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Então, é isso que eles estão querendo fazer realmente, de tentar as vendas fora. Eu acho que é o que eles precisam. E agora, o influenciador, eu não sei. Se você tiver um contrato, uma imagem, você quiser colocar a imagem na Shopee, algum lugar do influenciador, até que vai. Mas é isso que você falou. Uma coisa é uma coisa, Isso. outra coisa é outra, pra não misturar, né? Separado, igual você falou. Isso aqui é muito bom, cara. Essa farofa aqui é absurdamente boa, né? Tem que esparramar o Brasil inteiro. Mas tem outras estratégias dentro do marketplace que você pode alavancar, cara. E eu sempre brinco, outra dica muito importante, gente. Isso é o pensamento do Lucas. Usem a marketplace, dá dinheiro, Shopee dá dinheiro. Claro que dá dinheiro, gente. Dá pra você alavancar a venda absurda. Mas usem o marketplace como estratégia para trazer o cliente para dentro de casa. Vander, pega essa sacada aqui, ó. Marketplace, você vai vender hoje. A gente faz 1.600 vendas todos os dias. Cara, se eu trazer 10 desses clientes para dentro de casa, o que eu falo dentro de casa? Ou o teu Instagram, ou o teu WhatsApp. Você consegue tirar a taxa do marketplace. Claro, o marketplace tem muito mais visibilidade que seu site, que seu Instagram. Claro que tem. Claro. Tem milhões. É Brasil inteiro. Mas a estratégia Então, uma dica, eu falo assim, né? Todo produto que você mandar, manda uma cartinha de amor pro comprador, cara. Muito obrigado pela sua compra. Tô falando bem básico, tá? Sim. Muito obrigado pela sua compra. Acesse nosso Instagram e ganhe 10% na sua próxima compra. Cara, esse cliente passa a não ser mais do marketplace e é um cliente seu. Se ele estiver dentro do teu WhatsApp, dentro do teu Instagram... Fideliza, né? Fideliza o cara. Você tem um produto bom, esquece. Ele não vai comprar mais do marketplace. Ele vai comprar do teu Instagram ou do teu site, que seja, ou do teu WhatsApp. Quem fazia muito isso era reserva. Reserva, quando você comprava alguma coisa, ela mandava uma carta pra você e colocava lá as coisas e você falava, Cara, e quem não gosta disso? Você fez uma compra, você gosta de receber. Cara, tem gente que nem lê e tal, né? Mas utilizem essa estratégia de pegar tudo que vier do marketplace. Imagine, eu vou falar sobre mim, né? 1.600 vendas todo dia. Se salvar 10, é 10 clientes que eu tenho a nível Brasil, cara. Se salvar 100 a nível Brasil, o cara é meu agora. Não é mais do marketplace, porque o cliente do marketplace é cliente de marketplace. Eu ainda tenho uma informação um pouco restrita aqui, mas assim, pra vocês terem uma ideia. Legal, o Lucas vende 35 mil vendas por mês nas empresas dele e tal. O cara que vai comprar novamente não dá 1% no mês que vem. Sim. O cara comprou 35 mil pessoas compraram o meu esse mês. No mês que vem, não passa de 1% que vai comprar de novo comigo. Esse cara do marketplace não é meu cliente. Ele é cliente do marketplace. Até pela confiança que o Mercado Livre, o Shopee passa, a estratégia, pegar esse cara daqui, fazer ele ter confiança no meu negócio. E às vezes a pessoa ela compra num lugar, mas aí ela pega um desconto, ela vai na Shopee para ela poder experimentar do outro. Perfeito. Aí tem essa mudança, né? Exato. Imagina, vai no Mercado Livre, compra e vai no teu site em vez de ir na Shopee. Isso. Pega na Shopee, compra e vai no teu site. Cara, a taxa do marketplace hoje é 17%. Sim. 20%. Você joga um desconto no teu site ou no teu Instagram e traz esse cara pra dentro de casa. Muito bem. Essa é uma grande sacada. O Jotinha tá aqui, ó. Boa noite, somos da ATM Shops de Rio Preto. Agradecemos o Lucas pelos ensinamentos, participamos da mentoria e indicamos sempre. Parabéns. Show de bola. Ó, a Bárbara também tá aqui, ó. Parabéns, Lucas, você é incrível, coração gigante. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia. Boa noite, muito bom os esclarecimentos. Parabéns ao convidado, o Hamilton. E nós temos aqui uma participação muito especial também, que mandou uma mensagem muito legal aqui pra você. Eu achei até muito, muito bacana. Papai, eu desde pequena sabia que você ia ser o que você é hoje, Alice. Oh, meu Deus. Rapaz, nossa. Aí já quebra as pernas, hein? Não, aí, tá, meu Deus do céu. Essa menina tem 9 anos. Tá vendo só? Você vê, e eu tenho certeza que foi ela que escreveu isso aí, tá? Não, ela tava ali com o celular. Eu tava vendo. Tenho certeza. Aqui eu consigo ver. Nós temos uma mensagem muito especial aqui também de um cara, ele tá muito longe daqui, ele mandou uma mensagem pra gente. Lucas, as taxas sobre vendas, né, principalmente em relação ao frete full e também o parcelamento, né, para quem vende pouco, é bem alta após uma certa quantidade de vendas, essas taxas começam a diminuir para o vendedor ou não? Não, as taxas são sempre constantes e não muda. Voltando a falar de mim, o Lucas vende milhões, se eu comecei hoje, a taxa vai ser sempre a mesma.
O que você consegue diferenciar, às vezes que você vai utilizar a central de promoções lá, vai aparecer mais para mim do que para você, ou vice-versa, né? Dependendo do segmento. Então as taxas são sempre a mesma, gente. Mercado Livre. Então, vamos falar do meu segmento. Tem N segmentos, cada um uma taxa. Na média de 17% no parcelamento sem juros e no parcelamento com juros ou à vista, 12%. Essa taxa é padrão para todo mundo. Entendi. Não tem muito ponto de você correr. E ele continua aqui, ó. Vale a pena usar as táticas de anúncio do Mercado Livre para impulsionar ou compensa fazer anúncio pelo Google ao invés de usar as taxas mais caras que oferecem fretes no parcelamento? Cara, utilizar sempre a estratégia do Marketplace. Tá. A não ser que você tenha um site, aí você vai focar no Google, claro. Mas utilizar sempre a estratégia do Marketplace. Eu sempre falo, tudo que você puder usar do Marketplace, use, porque ele te dá relevância. Ah, vou usar o Ads do Mercado Livre, que é o patrocínio dentro do Mercado Livre. Usa. Isso aqui é uma informação até... O pessoal fica meio assim, né? Ah, o Lucas vende legal, bacana. O Lucas não usa Ads, mas é por estratégia. O Ads funciona? Funciona. Eu fiz uma palestra esses dias pra trás, os caras... Tinha cara lá vendendo 300, 400, os caras ficou... Mas como assim? O cara fatura milhões e não usa Ads. Aí é a grande sacada do negócio. Quer aprender a sacada? Bora pro Mercado Mestre. Isso aqui não dá pra passar agora. Não, mas não, isso aí não dá. Isso aí é o pulo do gato. Também né? tudo aqui tudo, de graça. Não tem condição um negócio desse. Vai pro Mercado Mestre. Eu não utilizo Ads. Tá. Utilizo só as estratégias de anúncios e tudo mais. Muito bem. Uma pergunta muito indiscreta pra você, particular aqui. Você tá com muito frio ou não? Não. Tá tranquilo? Não, porque eu tô congelando aqui, mas aí tá... Não, pode baixar, pra mim tá bom. Não, mas pode baixar. Tô com medo de pegar uma pneumonia aqui, mas do resto tá tudo bem. Deve estar uns Tá menos tudo... 2 graus, aqui, alguma coisa assim. Mas... Ó, enquanto você toma mais um pouquinho... Tem água aí? Quer pegar Tem, mais não um? tem. Tem? Enquanto a gente vai pra outra perguntinha aqui, deixa eu falar aqui da Trator Rio Agropeças. Ó, a galera da Trator Rio já tem que começar a entrar com essa mentoria aí pra poder vender suas peças também aí pra todo o Brasil, tá? Peças pra tratores, implementos agrícolas, filtros e lubrificantes. E sabe uma coisa bacana que tem lá? A Trator Rio, ao lado, tem o pessoal também que faz assistência. Então, o que acontece? Se você tá ali com o seu trator, você tá com algum implemento que precisa, né, de algum conserto, precisa de algum reparo, a galera já faz para você. Entre em contato no 3223 6004, 3223 6004, ou manda aquele WhatsApp no 997158067. É só você ir direto lá no Instagram. É o @TratorRio, tudo junto, tá? @TratorRio. Mandar um abraço pro Eduardo e toda a galera da Trator Rio, junto com a gente também aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Falar da Bela Capri, porque é o seguinte, a Bela Capri tá completando 26 anos, ela acabou de ser premiada, é o prêmio ACIRP 2024 na categoria Tradição. Isso é o reconhecimento, né? Por tudo que é feito pela Bela Capri, tudo que a Bela Capri proporciona em relação às pizzas, e é um dos mais respeitados, um dos prêmios mais respeitados do Brasil. Então, para você que é cliente da Bela Capri, o nosso querido Guto e toda a equipe, toda a família Bela Capri, gostaria de agradecer você por fazer parte aí de tudo isso, tá? A farofa da nega nós já falamos aqui. Depois você vai receber também um voucher lá do Maridon Burger House, que é uma hamburgueria que tem carne Angus na parrilha. E você vai encontrar nada mais, nada menos do que um montão de hambúrguer lá, cada um mais diferente que o outro. É um cardápio diferenciado, cardápio exclusivo que o Maridon tem. E além disso tem porções, tem um monte de coisa bacana. Maridon Burger, você vai no Instagram, @Maridon Burger, Maridon Burger House junto com a gente por aqui também. Azevedo Contabilidade, para você que precisa, inclusive você que vai estar você vai começar a vender com o seu CPF, daqui a pouquinho você vai precisar do seu CNPJ. Você precisa de uma contabilidade bacana, Azevedo Contabilidade é o nosso escritório por aqui. Quer tornar o seu sonho de fazer uma tatuagem realidade? Fale com o Evandro Tatu. Cara, o Evandro foi premiado recentemente, participou de um concurso que teve aqui, cara, que bacana, e os desenhos dele estão demais. Vai lá no @Evandro Tatu para você conhecer o trabalho dele. Agradecer ao Rogério Simão, arte finalista também, que tá junto com a gente, é o cara que prepara todas as nossas artes, né? E é o Rei do Pão de Queijo. O Rei do Pão de Queijo com 4 unidades agora. Tem na Badi, tem lá na Emílio Trevisan, você vai encontrar também o Rei do Pão de Queijo, agora a nova loja, né? A nova unidade que é ali no Dama, cara. Tá muito bacana, tá? Além de ter o Rei do Pão de Queijo na General também. Ó, mais perguntinhas aqui. A galera que tá mandando aqui pra gente. O pessoal tá falando aqui no WhatsApp. Rapaz, esse cara é muito inteligente. Olha, tá vendo só? Mandar um beijão pra
Para nossa querida Ricelinha também, que tá junto com a gente, falando que o bate-papo tá incrível também hoje aqui. Valeu, Ricelinha, muito obrigado, viu? A galera que tá acompanhando e tá mandando aquele alôzinho pra gente aqui. Ainda do pessoal que tava com dúvidas aqui, ó, quais são as estratégias, né, essenciais para quem deseja ter sucesso hoje nos marketplaces, assim? A gente sabe que precisa fazer a mentoria do Mercado Mestre para você saber de tudo. Mas alguma dica que você pudesse dar? Cara, a principal estratégia de tudo, né? Hoje, utilizar, que eu acabei de falar agora, todas as ferramentas que o Marketplace te fornece. Principal de tudo, gente, que está muito em foco hoje, usem sem parar e, assim possível, comecem caso você não faça. Que são as live commerce. Sim. Cara, faça live. Lucas, você faz? Ainda não fiz, tá? Mas é o que tem mais sido falado dentro do marketplace. Usar o live commerce tá funcionando muito bem. Qualquer marketplace tá liberando para você fazer uma live, para você fazer um vídeo curto mostrando o seu produto. Então, usem tudo que for relacionado a mostrar o seu produto. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo curto, pode ser você falando, pode ser filmando a peça, o produto que você tem. Então, usem. Isso é a grande sacada do jogo, tá? Mais uma das grandes sacadas. Eu sempre falo, foto vende. Caprichem na foto do produto. Isso é o básico, gente. Caprichem na foto. Faça uma foto bonita. Faça uma segunda foto top também, com todas as informações técnicas do produto. Sempre falo muito sobre a segunda foto. Passar as informações técnicas do produto. Ah, vou vender um copo de água. Pô, quanto mede esse copo? O que esse copo tem de características técnicas? Tudo bem que a galera vai estar perguntando depois, mas não, lá. Vai, cara, mas a conversão disso sim, é absurdo. Outra coisa muito importante, estratégia nossa lá, tá? Que a gente está implementando agora. Utilizar a inteligência artificial sempre que possível. É o que eu ia te perguntar, eu tava aqui. Isso aí, cara, já passou da hora de usar. Eu tenho um grande amigo que até mandou pergunta, que é o David Borges lá, da agência Prospecta, que fala sobre isso. Funciona muito bem. Vou dar um exemplo claro do nosso negócio, só para vocês entenderem o tamanho do negócio. Perguntas. Você está lá vendendo produto, isso aqui é mais para quem já vende, está vendendo um produto. A taxa de conversão da IA, a gente usa um programa lá para responder, o cara perguntou lá, serve na moto tal. A inteligência artificial, hoje, responde em média em 17 segundos. Você perguntou, 17 segundos, a IA toma, responde. As nossas colaboradoras respondem em média 52 a 53 minutos. Não é culpa dela, gente. Elas têm outras funções, não vai ficar passando o dia respondendo. Mas, e é muita gente para responder também. Isso, claro. Conversão da IA, 47%. Conversão das colaboradoras, de 11% a 12%. Quase 50%. Por quê? Agilidade, gente. Hoje eu vou falar por mim. Quando eu vou fazer uma compra, eu pergunto para 10 vendedores. Quem responder primeiro, leva. Grande sacada também. Responda rápido, respostas com qualidade. Fala um bom dia, boa tarde, que é o básico, educação, né? Nós somos da loja tal, agradecemos o seu contato. Infelizmente não serve. Serve perfeitamente. Ah, é a cor azul. É a cor... A maioria das perguntas são básicas, né, gente? Que às vezes a galera não lê, quer perguntar, quer conversar. São básicas, mas respondam com agilidade. Pra vocês terem uma ideia da importância disso, hoje a gente tem pessoas noturnas que respondem perguntas. Até por isso que a gente está implementando a inteligência artificial para essas pessoas não terem que trabalhar no período noturno. Mas uma das grandes estratégias nossas é responder perguntas noturnas, que é onde a maioria da galera compra. O fluxo de venda maior é das 8 da noite até a 1 da manhã. Então, assim, respondam rápido. Foto vende. Caprichem na foto. E você sabe que a gente está aqui diretamente dos estúdios da Filmix e o André e a Maria, eles fazem muita live. Muita gente contrata, a produtora vai até o lugar ou até mesmo vem aqui para poder fazer toda a divulgação e fazem as lives para poder fazer vendas, né? E a gente sabe de números aí que é impressionante, né? Às vezes o André fala com a gente assim, fala assim, cara, hoje foi um sucesso, pegou um produto ali, mas voou, fez um negócio, aconteceu assim. Então isso é uma coisa que realmente não é que é uma tendência, hoje, daqui a pouquinho vai ser uma necessidade para você conseguir, né? Falando um pouquinho, essa semana mesmo eu vi um Reels no Instagram, né? No shopping na China. Cara, não tinha ninguém no shopping. Ninguém, tava vazio. Só que as lojas todas abertas e a galera lá dentro fazendo live. Eram, segundo informações, claro, dos Reels, não tem informação nada concreta, mas eram nos shoppings que mais vendiam na China. Não tinha ninguém, tava vazio. Só que a galera lá dentro fazendo live commerce, mostrando produto, vendendo. O Shopee utiliza muito bem isso. Se estiver tranquilo, entra no Shopee, clica lá embaixo, live.
visualiza, gente, é coisa absurda. Tem live lá de 20, 30, 40 mil pessoas assistindo 9 horas da manhã. Sim. 9 horas da manhã você abre uma live lá, tem 40 mil pessoas assistindo. Meu, não é possível. Sim, é possível. Imagine quantos milhões de pessoas não estão, naquele momento, procurando comprar o seu produto. Então, usem e abusem do live commerce. É o que você falou, não é tendência. Cara, já é necessidade. Tem que estar no Quem meio. começa... Que história, né? Quem chegar primeiro, bebe água limpa. Sim. Cria estratégia, pensa. A gente estava na Shopee há uns meses atrás, o pessoal da Shopee só falou sobre isso. Mas, dica de live. Faça um cronograma para não ficar perdido. Vou vender um copo. Faz em tópico, entendeu? Faz um cronograminha lá. Vou começar falando da onde vem o copo. Agora eu vou falar as características. Escreve num papel, pra você não ficar perdido, porque senão fica um negócio meio sem sentido, né? Às vezes, me perdi. O que é esse copo? Não passa confiança. Você não sabe nem o produto que você está vendendo. Exato. Se você não consegue apresentar, né? E mesmo assim vai vender. Mesmo assim vai vender. Mas, quanto melhor... Melhor. André, você falou alguma coisa? Eu não entendi. Sim, porque você fazendo a live força o pessoal a comprar no impulso. Perfeito. Porque às vezes a pessoa nem estava querendo comprar, mas está ali, está atrativo, o cara vai... Isso, você solta um cupom lá do vendedor, você solta as moedinhas da Shopee que solta lá. Você sabe quem que era rei disso aí, que fazia muita... Era o nosso querido Bottini, né? Isso! Fazia no Shoptime. Verdade. Shoptime antigamente, você estava fazendo um calor, mas você comprava o edredom. Era o quer pagar quanto, né? Não é? Não, esse era da Casa Bahia. Mas o Bottini falava, como que era o bordão dele? O Bottini falava, compra. Isso, compra. Cara, impulso, exatamente. Marketing de impulso, né? O André tá falando que tem uma chinesa que ela apresenta o produto, a cada 2 segundos ela apresenta um produto. Então a pessoa... Eu já vi isso. É absurdo, gente, é absurdo. E tudo, infelizmente, ou felizmente, começa lá e vem trazendo pra cá, né? E vai chegar aqui e vai vir cada dia mais forte. Então, Lucas, como que você consegue dar uma equilibrada aí nessa sua parte de CEO e a parte também de mentor e a parte do mercado mestre e tudo mais? Cara, a gente treina, a gente corre pra não ficar doido. Vai pra academia pra não ficar doido, né? Muita coisa. São 3 empresas, igual eu falei, né? Mais a mentoria. Então a gente divide muito bem. Tipo, minha agenda, segunda-feira eu tô numa empresa, terça na outra, quarta na outra, quinta e sexta é totalmente focado para o mercado mestre, até porque o mercado mestre exige um pouco mais, que é uma empresa mais recente, abriu agora faz 1 ano e meio aproximadamente. As outras empresas, entre aspas, já giram sozinha. Tem problemas? Claro que tem, mas conseguem ir rodando sozinha. Deixar até um agradecimento para meus sócios aqui, Vinícius, lá do Godspeed, a Bruna, da Automoto Web em São Paulo, e a Janaína, que é minha esposa, que é minha sócia agora na Turbobox. Então, só agradecer eles. Obrigado aí, meus sócios. E vamos em frente. Você tava falando, eu tinha até já uma pergunta aqui falando sobre esse negócio de tecnologia e inovação, né? Hoje em dia não tem como, né? A inteligência artificial já tá aí, é presente, e a gente vai ter que se adaptar. Tem muita coisa... Tudo que existe no mundo tem o lado ruim e tem o lado bom, né? A galera que pega as coisas que acontecem na internet para poder dar golpe, para poder tirar o seu dinheiro, para poder fazer as coisas erradas, mas tem aquilo que vem para poder ajudar. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque de 7 anos para cá, o que teve de tecnologia e inovação que aconteceram, né, e que você cada dia mais atualizado, pudesse explicar como que funciona hoje, né, o que existe hoje já em relação ao mais top de tecnologia, que a gente fala que é a tal da inteligência artificial, e essas inovações que chegam cada dia mais. Cara, é um mercado que eu falo assim, claro, a loja física exige atualização, exige. Só que o mercado online, o marketplace que seja, o seu site próprio, é muito mais, você tem que ser muito mais rápido. O que você faz hoje, não amanhã acaba sendo uma maneira de falar, mas é muito rápido. Quanto tempo a inteligência artificial entrou? Faz 2 anos? 3 anos? Claro, existe há muito tempo, mas quando ficou massivo mesmo, pelo menos no Brasil? 3? Não tem ideia. Não tem. Muito, mas 2 anos pra cá. 2 anos pra cá que deu aquele boom que todo mundo tem que usar inteligência artificial. O que mais faz diferença? Cara, na minha opinião, tá? Utilizar a inteligência artificial para essas respostas rápidas. Eu tenho um mentorado, Maivo, ele chama. Cara, o cara tá criando tudo. Fez a mentoria, tudo, foto, descrição, vídeo, tudo através da inteligência artificial. ChatGPT da vida lá. O que mais é diferente hoje? Cara, é isso. Utilizar todas... vou fazer uma reunião. ChatGPT. ChatGPT. Então, utilizar muito bem essas estratégias da inteligência artificial
E daqui a pouco, pode ter certeza, daqui 5, 6 meses, já vai ter coisa nova que já substituiu o ChatGPT, já substituiu a inteligência artificial e vai embora. Ó, o Juliano Donega tá aqui, ó. Lucas, você é incrível, parabéns. O Wesley também tá falando que é aulas e aulas aí. Tem uma perguntinha também que eu tinha separado aqui. É pra gente falar sobre concorrência. Porque a gente sabe que hoje em dia é uma situação assim. Você monta o seu negócio, do outro lado tem um cara que montou o negócio também. Só que quando a gente fala em internet, o negócio é amplo, porque não é só na sua cidade, é no mundo inteiro que a pessoa vai vender o mesmo produto que você vende, né? Então, nesse ambiente assim bem competitivo, como que você pode diferenciar o seu produto em relação à loja? Você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, que eu passo para as pessoas quando as pessoas pedem alguma dica para mim. Eu falo que o maior influenciador da sua empresa é o dono. Ele tem que ser a cara da empresa, ele tem que todo dia, nem se for para fazer um Reels ali rapidinho, fazer um story de alguma coisa e tal. Mas assim, você não vai tirar uma foto com um V3 também, né? Você tem que ter um negócio, um trabalho de qualidade. E aí muita gente, ela confunde uma coisa chamada gasto com investimento, né? Você ter, com certeza, uma agência que vai estar por trás, que vai estar te proporcionando uma qualidade naquilo que você posta e outras coisas mais. E aí muita gente fala que é o gasto, que é onde o cara vai ficando para trás. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, porque a concorrência, cada dia que passa, ela aumenta. Existe uma concorrência desleal? Existe, né? Mas que vende com qualidade, com produto de qualidade, aquela que apresenta aquele produto bom, a gente tá vendo cada vez mais crescer, né? Exatamente. É o que você falou. Até um case meu mesmo, né? Cara, em concorrência, cada dia mais gente vendendo online. Não vai parar, gente. Que não pare. Tomara que não pare. Que a concorrência faz a gente alavancar. Um case meu de sucesso. Em São José do Rio Preto, acho que deve ter uns 10 pessoas, mulheres, que simplesmente entraram lá e copiaram meus anúncios. Estão vendendo a mesma coisa que eu. Eu ainda falo assim, no começo eu ficava chateado, me preocupava. O cara entrou lá, copiou tudo meus anúncios. Hoje, eu agradeço a Deus. Continua copiando, entra lá, copia meus anúncios. É esse cara que vai fazer eu crescer. É o meu concorrente, isso é minha opinião minha, tá? É o meu concorrente que vai fazer eu evoluir. Porque se eu ficar parado no tempo, se eu ficar só com aqueles mesmos produtos, só com aquele mesmo nicho, só com aquela mesma pecinha, eu vou travar. Porque vai vir todo mundo e vai me atropelar. Aí eu ainda brinco, né? Enquanto esses caras estiverem correndo atrás de mim, tá ótimo. O duro vai ser na hora que eu tiver que correr atrás deles. Sim. O que fazer para diferenciar da concorrência, tanto leal quanto desleal? Tá sempre antenado às novidades do mercado. Nunca depender de um produto só. Lucas, só tem um produto, vou ficar o resto da vida aqui com ele. Um exemplo meu. Produto que eu vendia 100, 200 por dia há 2 anos, 1 ano atrás, hoje eu vendo 1, 2. Se eu tivesse ficado parado só naquilo lá, vou vender só água, já era. Quebrou a minha empresa, faliu. Então, sempre inovando, tanto em produtos quanto em fotos. Igual você falou muito bem. Cara, você tá com o celular lá, ruim. Investe num celularzinho legal. Pra fazer um negócio diferente do teu concorrente. Faz uma foto bacana. Faz um vídeo diferente. Igual você falou, põe a cara. Olha lá que bacana, o dono tá falando comigo. A Adriele fala muito bem disso, né? Sim. Cara, coloque a sua cara. A cara do dono. Mas eu não gosto. Gente, até 2 anos atrás, jamais vocês vão ouvir falar do Lucas, quem que era o Lucas, porque o Lucas era um cara quieto, tranquilo na dele, tinha as empresas decolando, vendendo, só que tava na retaguarda, gostaria de ficar por trás. A partir do momento que eu resolvi colocar minha cara aqui, já era. Não, já era. Aí o negócio foi embora. Então, estratégia, coloca a cara, bota a tua cara, você é proprietário, bota a cara lá, fala o que você faz, fala o que você vende e corra atrás. Ao contrário, né? Deixa o concorrente correr atrás de você. Boa. A Bruna Tavares está falando o seguinte: Lucas, com certeza o que mais impressiona todo mundo é em relação ao faturamento anual de mais de 60 milhões, que é o que atrai o pessoal para poder fazer, né? Quais foram os fatores-chave para você poder alcançar esse faturamento? Eu acabei de falar agora, gente. A mudança rápida. Tudo que vem rápido, a evolução de tudo. Então, assim, mudar rapidamente a rota. A gente brinca, né? Eu brinco com o meu sócio, cara, todo dia é uma coisa nova. Todo dia você tem que fazer, como qualquer empresa, só que no online é pior ainda. É não ficar parado, estratégia. Como que você consegue vender 5 milhões por mês, Lucas? Cara, trabalho e estratégias novas todo santo dia. Você consegue todo santo dia ter uma estratégia nova? Não, gente, mas não pode parar. Tua cabeça tem que estar sempre antenada. Eu ainda brinco. Tem gente que fala que eu sou doido, né? Mas às vezes tô lá à noite em casa, deixa eu ver um produto novo aqui.
Minha esposa quer ficar doida, né? Vai descansar, vai dormir. Mas, até hoje, produto legal, cara. Deixa eu mandar pro fornecedor. Já mando no outro dia cedo o fornecedor. Então, assim, tá sempre em movimento. O cara que fica parado... Por que o Lucas deu certo? Porque o Lucas é meio doido. Doido assim, vambora, vamos procurar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer... vamos abrir mercado mestre. Vamos vender esse produto. Vamos vender copo, vamos vender farofa. Então, assim, tá sempre antenado e colocando coisas novas dentro do negócio. Boa. Agora é claro, não sei se você pode compartilhar alguma coisa com a gente aqui em relação aos erros e aprendizados também, né? Porque quando você... Quando há 7 anos atrás, era tudo mato, vamos dizer assim. Não tinha tanta gente fazendo o que você está fazendo aqui em Rio Preto, por exemplo. E aí você tentou uma coisa, talvez não deu certo. Tentou alguma coisa, talvez não. Alguma coisa nesse sentido, né? Sei lá, alguma coisa que foi o maior erro, talvez, ou alguma coisa que você cometeu que, na verdade, se tornou um aprendizado muito grande. Cara, eu conto essa história legal. Vou até envolver algumas histórias bem pessoais mesmo aqui, né? Eu abri e fechei, antes disso, antes desses 7 anos de iniciar para valer mesmo, eu abri e fechei 3 empresas. Eu abri uma empresa. Sabe por que eu fechava a empresa? Porque vendia. Tipo assim, abri uma empresa, isso há 8 anos atrás, antes de começar. Abri a empresa, abri a CNPJ, fazia o anúncio no Mercado Livre na época, aí fazia a primeira venda, você vendeu. Eu entrava em desespero. Pelo amor de Deus, vendeu. E agora? Ia lá e fechava o CNPJ. Juro pra você. Vendia, eu ficava desesperado. São poucas pessoas que sabem disso. Eu ficava desesperado e fechava a empresa. Não, gente, não é pra mim, vou parar com a empresa. Eu fiz isso durante 1 ano. Eu abri e fechei 3 empresas. Na época era MEI. Abria, aí fazia uma venda. Meu Deus, vendeu. O que eu faço agora? Não, para, fechava. Qual parte 2? Passava 3 meses. Vou de novo, agora eu vou. Fechava a empresa. Vendia, você vendeu. Fechava a empresa. Outro mês de novo, 3 meses de novo, abria, vendia, fechou a empresa. Fecha a empresa de novo. Então, o grande erro, cara, foi parar toda... Grande erro, assim, não no momento atual, mas foi parar. Se eu tivesse não parado, dado sequência, que é o mais difícil, é dar sequência, porque eu ainda brinco, né? É chato, é estressante, é cansativo, como qualquer trabalho. Mas a sequência dá certo. Então, o principal erro, não manter a constância, não manter a sequência. Principal acerto, essa história é legal. Eu ainda brinco, né, com a minha esposa. Minha esposa fazia pão há 2, 3 anos. Não, 3, acho que na época da pandemia, 4, né? Fazia pão. Nosso primeiro objetivo, isso aí foi da minha cabeça, não foi ninguém. O meu primeiro milhão em vendas, somando todas as empresas, foi faturado dentro de um apartamento, escrito num papel de pão na parede. A minha meta tava desse jeito, gente. Juro pra vocês. Adriele acha isso aí encantador, né? Você me fala, cara, eu escrevi, peguei um pedaço de pão da minha esposa, qual que é a minha meta? Nós tava vendendo 400, 500 mil. Falei, 1 milhão. Colei na parede 1 milhão. Para daqui, quanto tempo? 1 ano. Bateu em 3 meses. Nossa. Dica principal. De novo, parece papo de coach, né? Cara, escreve o que você quer. Escreve na parede. Escreve num papel de pão. Escreve. O pessoal faz lista de sonhos, né? O que eu quero ser daqui? Pode ter certeza que você vai alcançar muito mais rápido. Porque imagina, qual que é aquela historinha de final de ano, né? Mas que não fique só na historinha. Vou escrever aqui, meta. Abrir uma empresa para vender em marketplace. Gente, e bora pra cima. Funciona. O que deu certo? Isso, pra mim, é uma coisa que me marca até hoje, que eu escrevi na parede. Meta 1 milhão daqui 1 ano. Atingiu em 3 meses. Show. Eu queria que você compartilhasse com a gente, você não precisa citar nomes, não. A gente estava aqui, você recebeu uma mensagem, o cara falando, tive aqui minha primeira venda, né? Sim. Os seus primeiros alunos, né? Alguma história, algum case de sucesso que aconteceu que você vem acompanhando que te dá um orgulho muito grande aí? Cara, a maioria hoje, né? Hoje são 20, o Diego aqui, meu suporte até tem esses dados melhor, são 28 mentorados. Sim. Não são muitos, até por causa do meu perfil de atendimento. Eu quero fazer um atendimento dentro da mentoria exclusivo. Eu vou atender você. Você vai passar uma tarde inteira dentro da minha operação. Você vai passar uma tarde inteira comigo, pegando todas essas sacadas. Meu, é uma economia. É tudo que eu sofri nos 2 primeiros anos. Eu vou te ensinar e você vai cortar eu ainda brinco, né? O que o Lucas vai fazer? Eu só vou te economizar 3 anos de trabalho. Só isso, mais nada. Quer trabalhar 3 anos para começar a ter um resultado? Vai sozinho. Não quer? Vem comigo. Então, a grande sacada do negócio é essa, entendeu? Show. E vamos falar um pouquinho sobre a estrutura que você faz, né? Em relação como que é
organizada essa mentoria, na verdade, né? Quais são os principais tópicos que você aborda aí? Eu tô esquecendo as perguntas, vou voltar na pergunta anterior. Ah, o mentorado de sucesso, né? Eu tô esquecendo a segunda já, né? Cabeça fica milhão aqui. Cara, todos os mentorados estão dando certo, todos assim, né? 3 deram errado. Por que deram errado esses mentorados? Simplesmente, gente, às vezes a gente acaba focando no errado, né? Por que os mentorados do Lucas deram errado? Antes de vender uma mentoria, aí é o meu perfil, eu vou analisar o seu produto. Eu só vendo uma mentoria para produtos validados por mim. Te ajudo a achar o produto, a gente vai estudar, vamos ajudar a pensar junto. Não vendo mentoria aleatória. Ah, o Hamilton quer fazer mentoria. Irmão, qual que é teu produto? Não vou vender a mentoria para você se eu não validar o seu produto. O que é validar o seu produto? Analisar a margem, analisar se vende mesmo, se não vende. Beleza, Milton, achamos um produto. Vamos embora para a mentoria? A mentoria funciona assim, assado. Mentorias que deram sucesso, que deram certo. O Matheus, da Só Torres, fabricam postes. O Matheus já está dando muito certo, está com faturamento muito expressivo, tá voando. As meninas, são meninas, não vou nem falar nome, mas são pessoas que trabalham no banco, são bancárias, e já estão dando certo. O que dá certo pra mim, gente? A mentoria de 6 meses, o cara tá faturando 100, 150 mil, 130 mil. É aquele resultado. O cara já tem o produto, já estudou, já analisou, já fez a mentoria, tá dando sequência. Então são vários cases que já estão vendendo 100, 150, 200, 300. Além dos mentorados que já têm a operação rodando. Esses são os mentorados que começaram comigo. Tem contas também. O cara vende 400, 500 mil. Que a gente senta... O cara vende 400, 500. Lucas, quero entender como fazer para chegar em 5 milhões por mês. A gente senta com esse cara. Já tem caras que saíram do faturamento de 500 e foram para 800 mil. A Adriele brinca muito com isso também. Eu tô falando muito dela, mas é que ela ajuda muito nisso, né? Lucas, começa a falar dos resultados que os seus mentorados dão. Eu sou muito devagar nas redes sociais ainda. Tem muito que desenvolver. Mas, falo muito pouco, mas já tem mentorado que fatura 800 mil, 900 mil. Que já vendiam 200, 300, a gente aperfeiçoou a conta e o cara alavancou e decolou, né? Tá vendo só? Ó, tem uma perguntinha bacana aqui. O Matheus tá mandando aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó, para quem é indicado mais essa mentoria? Para quem é voltada para iniciante ou também para quem já é empresário, já os mais experientes, né? Pros dois. Vamos lá. O cara que tá começando agora, a gente consegue ajudar. Consegue ajudar ele a achar um produto. Lucas, não tem o produto, acontece muito. A gente ajuda, a gente não te dá o produto, mas a gente te ajuda a achar um bom fornecedor. Com dicas, conversas. No primeiro bate-papo, a gente nem fala de mentoria, a gente fala sobre produtos. Entendi. Isso, cara, vamos conversar. Qual produto você tem? Você já tem? Não tem. Então vamos procurar um produto? Aí a gente começa. Vamos lá, procura um fornecedor próximo de você, que você tenha contato. Lá. Então a mentoria é para quem está iniciando e também temos a mentoria avançada, que é para quem já vende dentro do marketplace. Ou que já é empresário. O cara tem uma loja de utensílios domésticos. Conseguimos te ajudar? Sim. A gente tem todo o know-how do online. Eu ainda falo, venda física eu não tenho. Então não tem como muito eu te ajudar na venda física. É uma dica ou outra, mas na venda online, se você já tem uma loja com produto, te ajudamos perfeitamente. O cara que já vende no Mercado Livre ou no Shopee, consegue ajudar? Sim, conseguimos te ajudar a alavancar. São pequenos detalhes que às vezes uma modificaçãozinha na sua conta, você consegue vender 100, 200, 300 mil a mais. E essa modificaçãozinha vem com dicas e conversas que a gente tem entre nós e você aí. Muito bem. Uma outra coisa também que tem um rapaz aqui que ele tinha feito uma pergunta, agora que eu fui entender, que eu não estava entendendo o que ele estava falando. O cara faz a mentoria hoje com você. As coisas estão mudando cada vez mais, né? Tem um plus dessa mentoria, o cara te liga e fala assim, Lucas, tô com uma dúvida com alguma coisa que está acontecendo aqui, alguma coisa nesse sentido. Você dá um suporte para essa pessoa? Sim, cara, a gente continua com esse suporte, igual eu falei no começo, né? Sim. A mentoria, a gente te acompanha durante 6 meses. Por que 6 meses, Lucas? Porque é o tempo que a gente viu de maturação do negócio. O negócio vai crescer, vai evoluir, você vai vender e tal, depois de aprovado o item, é claro, vai vender. Passou 6 meses, a gente consegue dar sequência nesse negócio. Lucas, eu quero continuar com você. Só que daí eu sempre falo, aí é um bate-papo diferente. Porque, cara, se você tá começando, ou se no marketplace, ou se você já vende, cresceu, é um bate-papo mais empresarial. Aí você sai daquele beabá do cara que tá começando. A gente consegue sentar e trocar ideia de empresário para empresário. Lucas, como eu faço para chegar em milhões de faturamento?
Cara, como assim? Ó, você vai contratar esse, você precisa disso, você precisa disso. Então a gente consegue dar sequência, o início da mentoria durante 6 meses. Passou 6 meses, quer dar sequência? Sim, a gente consegue. A gente senta, negocia, vamos conversar questão de valores, mas conseguimos dar sequência para você chegar a vender 5 milhões daqui 5 anos, 4 anos, que seja, entendeu? Não tem essa sequência. O Gabriel mandou outra perguntinha aqui, ó, sobre automação desses processos. Você aborda também o uso de ferramentas de automação na gestão dessas lojas, né? Top demais. Show de bola. São denominados hub, para quem não conhece, Isso. HUB. É. São hubs. Existem vários hubs no mercado, não tenho parceria com ninguém. Ah, Lucas, você tá indicando porque você tem. Não tem nada, cara, eu não tenho parceria com nenhum hub. No futuro, talvez, a gente até pretende ter, mas no momento não é esse. A gente usa hoje o IDERES, que ele controla estoque, ele controla faturamento, ele controla a margem, ele controla, cara, tudo. É absurdo o que esses hubs fazem. Então, automatiza todas essas questões burocráticas. O hub, o sistema, como vocês melhor preferirem falar, automatiza todos esses processos. Muito bem. Ó, o David, mas é outro David, sem ser Sim, o que acompanha o aqui. Ele tá aqui com a gente aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Em relação ao marketing, né? Como criar campanhas de marketing eficientes dentro do Mercado Livre? A gente já tinha falado alguma coisa aqui, a questão, a gente até dividiu um pouco, né? Inclusive foi o que o nosso querido Wander tinha feito a pergunta, se você usa um influenciador ou se você faz alguma coisa nesse sentido. Mas tem alguma coisa que já dá um resultado rápido, assim, que a pessoa já... Cara, é igual eu falei, né? Utilizar todas as ferramentas de marketing do Marketplace. O Mercado Livre, por exemplo, tem a central de promoções. É uma estratégia absurda de marketing. Utilizar central de promoções e utilizar, apesar do Lucas não utilizar por estratégia, utilizar o Ads, que é o patrocínio dentro do Mercado Livre. Então, tudo que for relacionado a marketing do Marketplace, o Marketplace já faz o marketing para você. Até por isso ele cobra caro, né, gente? Tem gente que fala caro, 17%. Eu não acho. O que o Marketplace me dá de retorno, ele me traz leads, cara, por 17%. Quando você vai pagar para ter um lead, e tantos leads assim, né? Milhões de leads. Quando você vai gastar para ter milhões de leads, igual o Marketplace te dá. Então, marketing, utilizar todas as estratégias de marketing de dentro do Marketplace. Esquece o marketing de fora para Marketplace. Gente, só lembrando, opinião do Lucas, tá? Funciona? Marketing funciona. Mas para que você vai gastar 2 vezes? Você vai pegar um influenciador. Vou fazer um Google Ads para jogar o cara para dentro do Mercado Livre. Não, o Mercado Livre já faz isso para você. Então não gaste com Ads externo. Gaste com o marketing do Marketplace. Muito bem, agora aquela pergunta do 1 milhão, hein? Vai, bora. Aqui, mandando pra gente, o Cássio tá mandando. Fala, pessoal, tudo bem? Ô, Lucas, o que diferencia o Mercado Mestre de outras mentorias ou cursos do mercado? Cara, eu gosto daí. Nossa, quem perguntou isso aí? Essa aqui, Quem perguntou? Cássio. Cássio, obrigado pela pergunta, hein? É pra encher minha bola aqui. Cara, pode procurar. Eu, sinceramente, não vi os grandes players do mercado. Por que eu falo grandes players? Gente, é quem tem resultado. Muito cuidado, tem muitos caras vendendo mentoria sem ter operação nenhuma, sem ter nada. Fui no Mercado Livre. Cuidado, gente. Estuda antes de fechar. Não sei com o Lucas, não, gente. Pelo amor de Deus. Tem N pessoas no Brasil inteiro e gente muito bom, tá? E tem pessoas muito boas. Cuidado que tem gente que não tem experiência nenhuma, não vende nada e estão vendendo mentoria. Cara, como é que você vai confiar num cara que nunca vendeu no Mercado Livre? Ele foi lá no YouTube, aprendeu os vidinhos lá. Eu sou um mentor do Mercado Livre. Entendam, dica que eu dou. Entendam da onde o cara veio, o que esse cara faz. Pergunta, cara, cadê a tua operação? O que você faz? Não, qual que é o seu resultado? O cara tem que falar, não precisa falar isso. Não, já faz 7 anos que eu vendo, eu faturo X mil reais. Agora tem um faturamento legal, o que você vende? Pode perguntar pro cara, pro seu mentor, quem você estiver procurando. Pergunte. Não vá por impulso. Igual eu falei no começo, tem muita gente na internet, gente. Muita gente na internet. Tem cara muito bom, só que também tem cara muito ruim. Diferencial do Mercado Mestre. Que são poucos grandes que tem. Deixando a modéstia de lado, hoje eu me considero um cara grande, faturamento de 5 milhões e meio por mês. Esses caras grandes, você já não consegue o contato direto com ele, a não ser... Eu já liguei pra um cara 3, 4 anos atrás, com o cara pra passar uma tarde com ele, era 35 mil. Então, assim, qual que é o diferencial do Mercado Mestre? Você vai falar diretamente com quem sabe. O cara que fez tudo isso alavancar. Eu ainda branco, até quando eu vou aguentar? Não sei, então aproveita. Tipo assim, atender. Cara, você vai passar uma tarde inteira
comigo, você vai passar uma tarde inteira na minha operação. Você não vai falar com... Claro, no começo você vai falar com o meu suporte, que é o Diego, Sim, a puta que era gente boa. Mas pra fechar o negócio. Depois, você vai falar comigo. Você vai passar uma tarde inteira sentado. Hoje tem uma mentoria à tarde. A pessoa passou a tarde inteira sentada do meu lado. Cara, você vai estar falando... Você tá falando com o Lucas, você não tá falando com... nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. É o cara que tem o suporte, tudo. Mas o diferencial do Mercado Mestre é que você vai falar comigo e não com o meu time na hora de pôr a mão na massa. Você vai rodar minha operação. Vou te levar lá na minha operação. Vem cá. Semana passada eu fui em São Paulo. Fui em São Paulo dar uma mentoria. O cara viu lá, tal, conheceu uma autopeça de lá. Viu, conheceu. Já aproveitando. Gente, não é só a mentoria de autopeças e motopeças, tá? A gente não, é tudo. Da mentoria de qualquer produto. A gente tem N mentorados, N segmentos que explodem de vender de qualquer segmento. Diferencial principal de tudo, gente, é simplesmente... Tem N outras coisas, mas o principal é que você vai estar do meu lado aqui, ó. Vem cá, você vai sentar perto do cara que sabe, do cara que evoluiu, do cara que sofreu. É igual eu falei no começo, eu vou te economizar 3 anos de trabalho. Só isso, mais nada. Eu não sei bem se a palavra é medo, né? Ou realmente um pé atrás, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas eu queria que você falasse para aquela pessoa que tá nos assistindo agora, ou que vai assistir daqui a pouquinho esse podcast, e ela tem um negócio que ela não consegue vender online. Ela tem alguma coisa que ela fala, poxa, igual você falou assim, eu vendi, eu falei, e agora? Vou lá e fecho. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade, ou ela não confia, sei lá, alguma coisa que acontece nesse sentido. Que conselho você poderia dar, ou alguma coisa para que essa pessoa possa realmente se libertar disso? Sim, as pessoas da primeira conversa, a primeira coisa que eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui funciona, vai. Que conselho você dá? Vai, gente, pelo amor de Deus. O Lucas fechou 3 empresas porque vendeu. Vai vender um negócio. Qual que é o meu medo? Que conselho que eu daria? Não tenha medo das dificuldades. A dificuldade vai vir. É meio lógico. Vai vir a dificuldade. Mas não tenha medo. Tira o negócio do papel. Por favor, tire o negócio do papel. A partir do momento que você tirar o negócio do papel, depois vocês me cobrem. Faça o primeiro anúncio. Crie o seu anúncio. Dá o start do negócio. O único conselho que eu dou, e o principal de tudo, tire o pensamento do papel. É o que o Lucas viveu. Abriu 3 empresas. A partir do momento que eu tirei o negócio do papel e tive coragem e vontade de continuar o trabalho, não tive medo, o negócio fluiu perfeitamente. Então, tire o negócio do papel. Eu sempre falo um negócio assim, ou você tira do papel, ou você tira da cabeça. Isso, exato. E vai fazer outra coisa, né? Porque senão você vai ficar sempre nesse se, e não vai, né? Exatamente igual a mesma história, cara. Não vai dar certo. E se eu for? Vai, gente. Vai, porque dá certo, tem muito espaço. Boa. O Lucas já falou aqui, mas só pra gente responder aqui o Diógenes, algum tipo de comunidade ou suporte contínuo, né, para participantes da mentoria? Ele falou que tem. Isso, tem. Durante 6 meses, então, a gente acompanha. Durante esses 6 meses, Diógenes. Isso. Durante 6 meses, a gente tem alguns encontros presenciais, né? Eu sempre falo isso também, né? Aos poucos, segue no Instagram lá, vocês vão me conhecendo. Cara, eu sou um cara muito aberto. Você cria um vínculo com os mentorados, você não consegue se afastar mais, esquece, gente. A gente vai embora, vai fazer churrasco, vamos conversar, vamos sentar na mesa, tomar café, não vamos falar de trabalho, vamos falar de, sei lá, de qualquer coisa. Então você cria um vínculo legal, então tem essa sequência durante 6 meses, e é que a gente acaba criando um vínculo, eu não lembro nenhum mentorado que eu não me tornei amigo do cara. Amigo assim, trocar uma ideia, vamos conversar, vamos falar de negócio. Então sim, tem essa sequência durante o projeto Mercado Mestre. Show. Lucas, não sei se a gente esqueceu de falar alguma coisa, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Você falou o negócio do full, aquela hora. É verdade, do full, cara. O full é uma das grandes sacadas do Mercado Livre também. Como faz para liberar o full? Chegou uma pergunta no WhatsApp, como faz para liberar o full? O full é somente nas sequências de venda. Você é convidado para o Mercado Livre, para quem não conhece, a pegar seus produtos e simplesmente levar ou a transportadora do Mercado Livre passar a coletar no estoque do Mercado Livre, que geralmente no estado de São Paulo fica em Cajamar. Sim. Você pega seu produto, o Mercado Livre passa a pegar, manda para lá, e lá o Mercado Livre faz toda a sua operação. Então, uma das grandes sacadas também é utilizar o full. Esses dias eu vi um furgão 100% elétrico do Mercado Livre, não sei, legal, né, cara? Praticamente quase anda sozinho, né? Cara, é uma mega estratégia de marketing também, né? Adesivar furgão, adesivar avião. Poder fazer. É absurdo. O Diego Requena tá aqui. Como faz para entrar em contato com o Mercado Mestre e saber mais informações sobre as mentorias? Beleza. Aí sim, ó. Pode clicar no Instagram lá, segue lá, lucasago.oficial,
aproveitar e fazer um merchan aqui, lucasago.oficial. Lá tem um link na bio, naquela parte que fica ali embaixo, tem a minha história ali, contando um pouquinho da minha história. E embaixo tem um link que você vai cair direto no nosso WhatsApp. Você vai falar com o nosso suporte, o suporte entende o que você precisa, depois passa a bola pra mim e de lá nós vamos embora. Ó, o que vem por aí no Mercado Mestre, hein? Cara, vem muita coisa boa, vocês podem ter certeza disso. Tá saindo a videoaula agora. Nós vamos começar com a nossa videoaula para auxiliar nesse treinamento e poder pulverizar o Mercado Mestre pro Brasil inteiro. Pessoas que... Geralmente a gente perde alguns contatos. Como a gente tá presencial, a gente acaba perdendo pessoas de outros estados. Tá saindo a nossa videoaula, tá quentinha, saiu há 2, 3 semanas atrás. Estamos só editando ela, finalizando algumas etapas para soltar essa videoaula, para alavancar cada dia mais, ensinar, fazer cada dia mais pessoas correrem atrás e crescerem. Cara, você é um fenômeno, parabéns, tá? Que Deus possa cada vez mais pavimentar a história da sua vida aí com muita coisa boa para você, para sua família. Sucesso em todas as suas empresas, que o Mercado Mestre a gente possa cada vez mais ouvir falar, que cada vez mais os mentorados possam aprender, que a gente possa multiplicar cada vez mais esse propósito que você tem, que é muito bacana. Parabéns, muito obrigado pela parceria que a gente tem aqui também. Para mim foi uma honra, um privilégio muito grande te conhecer, te acompanhar, saber que aqui só tem pessoas que só elogiaram você, eu fico muito contente. Graças a Deus, no ar, a gente não tem hater. Sim. Então a gente agradece muito a galera também por conta disso. A gente não faz nenhuma polêmica aqui, né? Mas é muito bom a gente ver com a quantidade de pessoas que mandaram mensagem aqui falando que a entrevista tá muito bacana, que você expressa muito bem, que já passou pela mentoria e teve sucesso. Então, eu fico muito contente em trazer um convidado que a gente possa estar levando conteúdo de qualidade para todo mundo. Cara, e essa parceria só tá começando, né? Te agradeço demais, cara. Você é um cara sensacional, prazerzaço estar aqui com vocês, prazerzaço estar no ar aqui com essa galera massa aí, todos patrocinadores top, show de bola. E, para finalizar, agradecer primeiramente a Deus, gente. Eu coloquei um propósito que todo local que eu for palestrar, que eu for participar, eu vou finalizar agradecendo a Deus, que é Ele que leva a gente para cima, Ele que cuida de tudo, foi Ele que me trouxe até aqui, é Ele que vai me levar mais para cima ainda, ou também se me levar para baixo, vai ser Ele que vai me levar para baixo, mas a gente sempre se ampara a Ele, agradecer minha família, que pra mim é minha base, minha esposa. Parte dela tá aqui hoje, tá né? pertinho aqui, vocês não estão vendo, mas minha esposa tá aqui, a Alice... Só o filhote que não veio. Só o filho que não dá pra vir, né, gente? É bagunceiro. Um aninho. Um aninho, não dá certo. A Alice tá aqui, minha esposa tá aqui, então agradecer a eles primeiramente. E meus sócios, como eu já agradeci aqui, todos meus amigos que sempre me deram suporte, sempre me ajudaram, aqueles amigos que puxam a orelha, vai com calma aí, vai devagar, vai ficar doido, né, seguro. Então, só primeiramente a Deus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe cada um, e vão pra cima. O Mercado Mestre tá aí. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, de coração, junto, sempre. por estar aqui. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado de verdade. Tamo junto. Obrigado a todo mundo do chat que mandou suas perguntinhas. A galera que foi lá pro Insta também. Hoje teve uma quantidade grande aqui na nossa caixinha de pergunta do Insta. Obrigado a galera de fora também que participou com a gente. Pra você que acompanhou aqui, muito obrigado, tá? Semana que vem, na próxima segunda-feira, vamos ter aqui a Nath do Oi Rolê. Ela vai estar contando um pouquinho da sua história. Ela faz a cobertura dos eventos aqui em Rio Preto, rodeios, festas e tudo mais. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela e já vamos lançar também a nossa agenda do mês de dezembro, tá? Família Filmix, beijos e abraços para vocês, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta. Deus abençoe a todos, uma abençoada semana. Valeu, tchau, tchau. Foi?